Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao Podcrebs FC, o seu podcast de toda quinta-feira à noite. Estamos aqui com meu amigo Ives, tá bem? Isso aí. Aniversário Ives. Quantos anos? 27. 27 anos. Mas os trabalhos não param, né? Então aí, tem que trabalhar. vamos pra E cima. até porque hoje tem um convidado Isso aí, muito isso especial. já é. Inclusive, cara, isso é, eu tava até falando com o Marquinhos atrás, isso é informação. Você é o cara que mais pediram pra participar. A gente até demorou um pouquinho, porque a galera pedia muito você. Uma pressão. E depois que chamou, então, a galera foi, já vem em peso já elogiar e tal. Então, já vamos saber quem é mais ou menos. Eu tô vendo na thumb, né? Eu aqui fazendo mistério, mas tô vendo na thumb. Mas antes de anunciar o convidado, né? Vamos aqui falar dos nossos patrocinadores, porque aqui, se todo esse programa aqui de segunda, de terça e de quinta faz sentido, é por conta disso aqui, ó. Podcast Garagem, que é simplesmente toda essa estrutura que vocês conseguem ver aqui, né, para receber os convidados. Já tivemos jogadores, atletas, todos lutadores, cara. Trocamos ideia com o Boi, com a Ana. Lutadores, todos os tipos de convidados. Então, a estrutura montada para isso é só aqui no Podcast Garagem. Beleza? Que você pode vir aqui, câmeras em extremo 4K, pra gente ficar belo. 2025 tem que ser 4K, o que senão... eu sempre falo pra galera é mandar mensagem, agendar, vir conhecer o estúdio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma hora que você aluga aqui, você cria conteúdo, irmão, ó. Pô, pra semana, pra mim, se tu for bom, pra 2 semanas se tu quiser, 1 horinha. Só que é aquilo, você tem que ser competente o suficiente pra criar conteúdo. Conteúdo esse que, inclusive, deixa eu anunciar aqui rapidinho, antes de anunciar a pizza. Eu fiz uma postinha aqui na semana passada, pra vocês que não assistiram o programa, que eu meio que falei que o Vasco ia virar pra cima do Del Valle. Corajoso, hein? E meio que o Vasco não conseguiu nem ganhar o Del Valle. E aí eu falei que eu ia tirar foto com a peruca loira, irmão. Aí eu tirei foto Ficou ali. na beca. Ainda bem que eu tirei foto antes dele chegar, porque não ia ficar maneiro receber ele com peruca loira. Isso aí. Então tá no Instagram lá. Tá no Instagram, se você quiser ver lá, pega o telefonezinho, bate a telinha, vai lá ver, comenta lá, porque... Ficou na beca, né? Pô, já tem figurinha no grupo já, irmão. Não, eu vou dar um spoiler aqui. O Vasco jogou terça e empatou, né? Aí só que o Del Valle abriu pra cá, o placar, né? Quando empatou, isso aqui bota no grupo. Dá pra virar, dá pra sonhar. Eu falei, duro, mano. Eu quero ter esse otimismo pra não, e o pior, vida, o pior é que o pior é que eu de fato acreditei, não foi meme, não foi pra fazer corte nem nada. Eu de fato acreditei. O Marquinhos viu como é que eu fiquei aqui na terça-feira depois que acabou o programa. Né? Eu realmente o empate foi o quê? Os 30 do primeiro tempo? Não, 40 foi no segundo tempo. Mesmo assim, dá pra fazer mais 3. Então vê a foto lá, a aposta tá lá, o vídeo tá lá também da aposta. E agora vamos falar da nossa queridíssima Pizzas, que tá sempre com a gente aqui, ó. Toma, cupom de desconto pra vocês aqui na tela. Podcrebs 10 pra você pedir a sua pizza. Pode ser hoje, amanhã, domingo, sábado, quando vocês quiserem. Só pedir Pizzas. Tá comendo e nos assistindo, né? Esquece. Não tem coisa melhor. Porque aí você vai pedir, você pra numa resenha boa, você tem que tá de barriga cheia. Barriga vazia. Então peça sua pizza, assiste com a gente. Se pedir agora, vai chegar durante o programa, tá? Tô cravando aqui. Então, ó, peça só Pizzas, tá? Pizza de extrema qualidade. Aqui já foi metade, convidado não comeu, porque, cara, professor, não pode comer tanto. Engraçado que eu nem toquei na de chocolate, cara. Então a chocolate vai se acabar depois. É porque foi tanto doce, meu aniversário, né? Deve ser por causa disso. Perfeitamente. E deu bolo pra gente, inclusive. Um bom lembrança. Agora, dadas as suas ressalvas dos nossos patrocinadores, apresentar o nosso convidado. Nosso convidado agora é Henrique. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que se pronuncia o seu nome? Gupilhares. Da onde? Oriundo da onde? Esse sobrenome é português, é da parte do meu pai. Tá, Gupilhares. Pô, nome bonito. É porque eu não sabia, eu falei, não vou correr o risco, porque vai que eu falo errado. São tantos portugueses aqui no Rio. Não, né? até porque eu tenho um costume muito grande nesse podcast de errar o nome. E aí eu já errei muito o nome. Aí eu sempre agora gosto de perguntar pra... Mas deixa eu te perguntar, alguém te deu algum sobrenome, um apelido, tipo Gupi? O pessoal normalmente só era mais Henrique? Não, era só Henrique. Boa noite, né, primeiro aí. Isso presente pra galera. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer muito grande poder estar compartilhando um pouquinho da minha história aí com vocês. Eu acho que não tem momento tão especial quanto esse. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que me deu e através do esporte consegui o que eu consegui. Agradeço a vocês aí pelo convite. Sim. Nós fomos honrados aqui. Agora nós estamos... A gente veio numa sequência aí de convidar as torcidas de queimadas. Agora a gente está voltando. Está voltando com convidados atletas. Semana passada teve convidado, mas foi mais para resenha de futebol. Cara, eu fiquei muito curioso porque você estava conversando com a gente ali no off ali.
que até pra começar, né? Você disse que você nem tinha um sonho de ser jogador de futebol. Não, cara. Conta um pouco essa história pra galera aí, porque, pô, um goleiro que já foi, inclusive, pô, top 3 dos melhores goleiros do Cariocão aí, pô, não queria ser jogador. Que história é essa aí, irmão? Na verdade, eu não levava jeito nenhum pra futebol, né, cara? Eu não me via nesse ramo, né? Então, assim, sempre fui o pereba. Sim. E quem é ruim não adianta, vai pro gol. E comigo não foi diferente. Meu pai sempre me dava, eu sempre gostava muito de bola e tal, mas nunca tive isso como meta, como profissão. Inclusive, meu pai, infelizmente, também é vascaíno também, né? Um beijão pra ele se ele estiver assistindo. Mas, assim, eu ganhava as bolas e ia pro campo. E como não tinha talento, cara, não tinha jeito nenhum pra jogar. E aí o pessoal, pô, Henrique, pra não te deixar fora da brincadeira, a bola é sua, vamos fazer o seguinte, vai lá, agarra um pouquinho lá. E não sabia eles que estavam me descobrindo, né? Sim. E assim me dando o primeiro start aí para essa questão do futebol e do esporte. Assim, depois disso aí, eu fui apresentado a um rapaz que tinha um projeto aqui em Queimados, aqui na cidade mesmo, sou daqui. Vou completar 44 anos no dia 12 de setembro. E assim, todos eles vivido aqui, só saí mesmo para viagens, para trabalho, essas coisas. Mas vivo aqui, eu com a minha família. E são 44 anos vivendo aí o esporte intensivamente e sendo grato porque por o esporte ter me descoberto. Porque, na verdade, eu não descobri, ele que me descobriu. E fui começando, assim, num projeto desse. Fui levando gosto e fui levado para fazer um teste em 99. Isso, 99. Caraca. Lá no Madureira. E passei no teste, sempre fui uma estatura boa e tal. Então, assim, passei no teste e fiquei. Aí ali fiz 2 anos de base, o último ano de juvenil, o primeiro ano de júnior. E saí. Fiquei em Queimados aqui um tempo treinando. Eu sempre fui de treinar, sabe? Sempre gostei de buscar e tal. E apareceu a oportunidade de ir para o Heliópolis. Sim. Belford Roxo. Jogava a 2ª divisão do Rio na época. E aquela época, a 2ª divisão do Rio era pesada, né, cara? Porque era só a galera das antigas. E eu lá com 18 aninhos, o cara me viu lá treinando no Sub-20, falou assim, pô, quem é aquele goleiro lá? Pô, gostei dele, pede pra ele vir treinar aqui amanhã no profissional. E eu fui, eles foram gostando, o treinador foi mandado embora. Chegou uma outra comissão técnica, eu voltei pro Sub-20. Aí o cara falou, pô, eu quero olhar os goleiros que estão aí. Falei, não, quem vai ficar é você que vai jogar. E eu, com 18 anos, joguei a 2ª divisão do Rio pelo Heliópolis. Um momento muito especial pra mim. Meu primeiro salário como profissional, né, cara? Então, eu até comentei com uns amigos. Falei, cara, a primeira vez que eu recebi, eu vinha pulando ali por Nova Iguaçu, né? Porque não tinha carro, essas coisas, né? Então, eu vinha pulando, nem acreditar. Parei numa loja de roupa, comprei logo uma roupa e tal. Falei, cara, não acredito, meu primeiro salário. E aí a gente deu sequência na carreira. Aí, depois do Heliópolis, por exemplo, você pula pro Madureira, certo? Ou não? Não, minha base foi do Madureira. Aí depois eu fui me profissionalizei pelo Heliópolis. Aí depois eu comecei só jogando profissional mesmo. Aí eu tive um convite para ir pro Duque de Caxias. Estádio Marrentão, né? Não, perdão, não era o Duque de Caxias, era Duque Caxiense. Treinava na Vila Olímpica ali, em Caxias, né? E esse treinador foi para Goiânia. E me fez um convite. E eu fui para Goiás. Aí meu primeiro clube lá em Goiás foi o Goiatuba. Inclusive até classificou. Se eu não me engano, classificou na Série D. Sim. Tá com um time bem bacana, eu acompanho eles. Assim. Então, eles também, o Goiatuba também é da 1ª divisão do estadual de Isso, era o primeiro campeonato, primeira divisão do Goianão. Aí dali eu fiz um campeonato muito bom, onde um grupo de portugueses fizeram um contrato comigo longo, de 4 anos. Eles estavam negociando muito em Portugal. E como esse meu sobrenome, Gupilhares, é português, eles viam ali a facilidade, de repente, de ter dupla cidadania, aquelas coisas todas. Aí me emprestaram pro Anápolis. Aí do Anápolis eu fui pro Itubiara. Tubiara. Aí no Itubiara foi um ano que eu joguei com uma galera
famosa lá, né? O Beto, o Paulo Miranda, o Rogério Sim. Pedalada, né? Do Sim. Corinthians e tal. Cara, e como é que foi essa... Porque, tipo assim, você falou que você nunca teve um sonho, que a maioria das crianças normalmente tem esse sonho. E aí você não tinha um sonho e do nada, né? Do nada, entre aspas, você tá sendo um profissional. E como é que é o teu pensamento? Tipo assim, cara, não queria viver disso aqui, mas é um esporte, tô recebendo um primeiro salário. E como é que foi essa tua... Porque você tinha dito ali que até agradeceu aos seus amigos, né? Que tipo assim, me incluíram, acabei indo pro gol. Como é que foi esse choque assim, de realidade de você mudar a sua vida completamente? Na época, assim, eu não tinha noção, né? Depois que eu recebi o meu primeiro salário, se eu não me engano, se eu me lembro bem aqui, eu estava prestes para casar já, ou já era casado, se eu não me engano. Eu acho que eu estava prestes a casar. Então, assim, para mim ali foi o start. Eu falei, caramba, cara, eu vou viver disso aqui. Então eu me dedicava, eu sempre fui uma pessoa que cobro muito perfeição, sabe? Cobro muito dedicação. Então, assim, isso me tornou até um professor hoje até meio chato, vamos dizer assim. Porque eu cobro bastante, porque eu acho que pra gente já é muito mais difícil. Então você tem que matar o leão, né? Todo dia, quase que toda hora, né? Toda hora é um desafio. Então, assim, eu me dediquei, eu falei, agora eu vou querer isso pra minha vida. Porque, assim, eu faço, despertou em mim algo que eu gosto agora e eu recebo pra isso. Então, assim, eu consigo... Então, o apoio da minha família sempre foi muito, muito importante. Meu pai sempre gostou de futebol, minha mãe também. Assim, tenho na família as pessoas também, tios e tal, que gostam. Inclusive, nesse projeto onde eu comecei, o meu primo também jogava lá. Só que ele não quis levar isso pra frente e calhou de acontecer comigo. Eu aproveitei e falei, é a oportunidade da minha vida, vou abraçar com tudo e vou me dedicar o máximo. Porque aí você, dando esse pontapé, está falando de um goleiro com 20 anos de carreira, goleiro mais de 20 anos. Hoje também, inclusive, é preparador de goleiros, né? Já foi preparador de goleiros, inclusive, no nosso Nova Iguaçu aí. Nossa laranja. Cara, Agora, é interessante porque você fala que descobriu através de ir no pro gol. Não, eu sou o pior, eu tenho que jogar no gol. E ali você acaba se descobrindo, né? E isso mostra para as pessoas que às vezes a gente não tem um alvo certo, mas às vezes a gente acaba entrando em algumas circunstâncias que nos fazem abrir um leque em uma determinada área. Agora, por exemplo, deixa eu te contar. Você, por exemplo, jogou no Itumbiara, depois foi pro Atlético Goianiense também. E como é que foi esse período lá no Atlético Goianiense? Porque eu lembro que tinha um goleiro histórico que jogou um tempo no Atlético Goianiense. Que fazia gol de pênalti. Gol de pênalti, gol de falta. Márcio. E você deve ter chegado a jogar também no Serra Dourada, né? Então, que é um estádio bem imponente, né? Olha como é que as coisas aconteceram muito rápido comigo. Quando eu fui pra Goiânia e joguei pelo Itumbiara, eu fui eleito o melhor goleiro do Campeonato Goiano 2007. Caraca. E tinha essa festa, igual tem aqui no Rio, de receber o troféu e tudo. Só que eu já estava aqui, no Rio, de volta. Aí então eu recebi um comunicado, e naquela época não tinha internet como hoje, né? Era assim, eu lembro que aqui no Rio tava explodindo o Nextel rádio. Sim. Lembra? Chegava a ser chato, né? Então, o rapaz que tinha me levado na época pro Itumbiara, ele me ligou, falando, cara, você foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Goiano, cara. Tem uma festa lá que vai ser, tipo, na quinta-feira. Aí eu falei, cara, mas eu não posso ir. Não, eu vou pagar sua passagem, eu vou te levar e tal. E eu fui participar dessa festa. Chegando na festa, a comemoração tudo, aquele ano o Atlético Goianiense tinha sido campeão. E o presidente, até que é o presidente hoje, o Adson Batista, ele tava na festa, tava todo mundo na festa. Ele me viu e falou, poxa, eu queria conversar com você e tal. Aí conversamos e tal. Eu tinha feito 2 jogos, assim, sabe aquele jogo impecável contra... A semifinal foram contra ele, Itumbiara e Atlético. E assim, eu fiz 2 jogos que, caraca, nem eu acreditava. Eram defesas, assim, espetaculares. Eu falava, cara, a fase estava muito especial pra mim. E eles falaram, pô, eu quero você aqui, você quer vir pra cá? Pô. A pergunta, né, um contrato de 1 ano na época, assim, você pode trazer toda a sua família e tal. Eu falei, claro que eu quero. Então, assim, eu fechei o meu contrato praticamente na festa da entrega da premiação. E passei lá, foi 1 ano que eu passei, assim, por conta de problemas
bobos que poderiam ser resolvidos rápido, eu conseguiria ficar mais 3, 4 anos nesse período que o Atlético subiu para a segunda divisão e para a primeira divisão. As questões de empresário, alguns detalhezinhos acabaram me deixando de fora. Você chegou a se jogar no Serra Dourada, né? Joguei. Que era, na época, em Você extensão, acho é que era o louco. maior gramado. Hoje em dia é padronizado, né? 105. Na época Engraçado era que eu 110. tava comentando com os meus goleiros hoje do Sub-20 lá do Nova Iguaçu, e eu falei sobre isso. Falei, cara, você não imagina o tamanho que era o Serra Dourada. A galera ia jogar lá, eles não gostavam, porque era dimensão absurda. Você olhava e não conseguia ver a lateral, cara, de tão grande que era. Eu falei, então, assim, era uma arma que a gente acabava usando a nosso favor lá, e foi um período muito, muito importante pra mim. Sim. Cara, porque é até curioso, porque tu faz um campeonato tão bom desse aí, você chamado pelo Atlético Goianiense, que é um clube que frequentava ali Série B, Série A, entendeu? Então, Que, assim, é impactante. para os leigos, um pouco, para quem não conhece, é um clube no estado de Goiás, em Goiânia, é um clube de massa, é um clube que ele Sim. lota Serra Dourada. Junto ali com o Goiás, né? O Vila Nova também, né? Não, e o mais curioso é que, por exemplo, essa tua questão... Eu ia até te fazer essa pergunta depois, mas acho que até combina muito com agora, porque você falou também que tu não tinha meio que esse rumo de ser goleiro e tal. Quando você virou profissional, quem foi a tua referência? Tipo assim, algo pra você se inspirar de goleiro. Por que você do nada, tu virou... Gente, eu tô falando do nada, assim, entre aspas, tá? Porque não tinha ambição, né? ambição. E aí você... Quando tu vira... A tua quem era? vontade de ser jogador não existia naquela época. Então, qual foi a tua primeira referência assim, de gol? Eu vou falar que vocês vão ficar... Minha primeira referência pra ser goleiro foi o Sérgio Malandro, pô. Sérgio Malandro? Vocês não vão lembrar, mas ele fazia um personagem que era um goleiro maluco. Era o Malandrovski. Você pode pesquisar, depois você vai... Gugu Malandrovski. Caraca! Por incrível que pareça, cara, eu via aquele cara na televisão e falava, cara, que maneiro aquilo ali. Claro que não foi uma inspiração sim. pra minha carreira, né? Mas assim, um goleiro que eu vi e assim, tinha até muita vontade de conhecê-lo. Infelizmente, não tive essa oportunidade ainda, quem sabe. Trabalhei com um goleiro que foi parceiro dele do Palmeiras, que foi o Deola, era o Marcos, cara. Deola jogou no América. Isso, eu fui treinador do Deola, preparador de goleiro do Deola no América. Durante 2 temporadas. E o Marcos era uma referência por quê? Por conta da vontade e da paixão que ele jogava, cara, pelo clube. E você via isso nas declarações. Isso, pô. O Marcos, sem dúvida, foi uma referência assim que me chamava muito a atenção. E assim, da época que a gente escutava muito, que a gente até brincava quando fazia algum tipo de defesa, era o Carlos Germano, que esse eu tive a oportunidade de conhecer e tal. Sabe, quando eu voltei de Goiânia, ele foi o cara que levou o meu DVD, na época, o DVD pro Nova Iguaçu. Caraca, maneiro. Então, assim, ele fez uma ponte bacana pra mim, entendeu? Assim, e eu tive a oportunidade de conhecer ele. E a gente... num futebolzinho, na brincadeirinha, quando fazia uma defesa, Carlos Germano! Então, assim, e o Marcos, sem dúvida, foi uma referência, assim, por tudo que ele representou pro Palmeiras. 20 anos de Palmeiras, eu acho. E assim, e pela dedicação e pelo amor que ele tinha pelo clube, né? Eu achava aquilo ali fantástico, porque no momento onde todo mundo queria ter uma proposta para ir para fora... Até 2003, né? Ele é campeão do mundo, Palmeiras cai, né? Vai disputar a Série B, ele fica. Sim. Verdade. Não, ele passou por poucas de hoje em boas. dia, né? A gente critica tanto que hoje em dia não tem amor a E a camisa, naturalidade, né? que ele fala, né, das coisas, né? Pô, não, eu não era bom, não. As coisas aconteceram comigo. Ele teve aquela falha em 99, né, no Mundial, que a pressão veio em cima dele e ficou no Palmeiras, continuou. E isso faz muita parte dos jogadores também. Agora tu falou sobre essa questão, eu fiquei curioso com O quê? uma situação. A camisa, a melhor camisa que tu já trocou, deve ter várias lá. O contato mais famoso do teu WhatsApp. Quiser soltar aí pra gente. Assim, cara, na época do Itubiara, eu conheci os caras que eu via muito na televisão, porque como era um time de prefeitura, e a prefeitura desses estados, eles chegam firme, né, bancam, assim, ajudam bastante o esporte, algo que eu sinto muita falta, infelizmente, na nossa cidade, até mesmo no nosso estado. Então eu conheci. Eu, desde criança, sempre tive
eu torci muito pelo Flamengo, sabe? Eu sou flamenguista, então assim, eu assistia os jogos, eu chorava, eu ia pro Maracanã e tal. Depois que eu comecei a jogar, isso vai passando um pouquinho. Só que, pô, tu tá lá, daqui a pouco tu vê o Beto, tu fala, caraca, mano, o Beto jogou no Flamengo, cara, tá louco. E o cara do meu lado, fala, careca, aí, chamando, cheio de intimidade. Paulo Miranda, jogou no Vasco. Rogério, os caras, pô, só time grande. Eu falei, cara, o Henrique, que é meu amigão até hoje, Henrique Zagueiro, que fez o gol que salvou o Vasco do rebaixamento contra o Atlético Paranaense. Sim. Meu amigo, a gente fala sempre, a gente se trata como xará. Fala, xará. Então, assim, de ir na casa, porque o Henrique, depois do Itubiara, nós fomos morar no mesmo apartamento, ele foi pro Atlético, não deu certo e ficou no Vila. Então a gente se enfrentava sempre, Atlético e Vila. Então, assim, e tava sempre um na casa do outro, as famílias sempre muito juntas, sim, filho dele com a minha filha, sempre criancinha brincando. Então, assim, eu ficava ali, cara, meio que, cara, tô vivendo um sonho. Falecido Valdiran, que talento espetacular, mas não tinha cabeça, não conseguiu dar sequência, não conseguiu ainda colocar a cabeça no gol. Então, via esses caras, eu falava, cara, esses caras é Fabrício Carvalho, não sei se... Os vascaínos devem conhecer. Fabrício Carvalho. Até encontrei com ele esses dias aqui em Nova Iguaçu, que ele tem um atleta ali e tal, ele foi levar lá, a gente se encontrou lá. Então, assim, Luiz Cláudio, atacante, pô, Luiz Cláudio jogou Inter, Grêmio, Vasco. Então, eu ficava louco, né, cara? Eu com 23, 24 anos, vendo os caras fera, tudo consagrado, meu amigo. Andando comigo, fazendo maior questão de andar comigo, porque meu momento também era legal, né? Porque, assim, eu fiz um campeonato bem bacana. E para você se destacar num time pequeno, com 3 grandes, e repetiu isso, graças a Deus, aqui também no Rio, né? Sim. Na época, o ano que eu tive no Olaria, aconteceu isso também, pô, desbancar. Pô, claro que o talento dos caras é enorme, mas, pô, você ficar na frente de 2, 3 feras assim, junto com Jefferson, Felipe, pra mim foi o ápice da carreira, entendeu? A coleção tá bem baixa de camisa em casa. Até puxando esse assunto já, porque é o seguinte, não, é o que ele falou, não é muito comum. Você fez o campeonato pelo Olaria, né? Esse do top 3, e o cara ficou do lado das feras. Só de Jefferson. Nos últimos anos aí, Felipe, que nas premiações da FEJA, a gente só vê nos goleiros só os dos grandes. E do Felipe, que tava num auge, assim, muito, depois do Corinthians, muito bom. Cara, como é que foi esse teu sentimento, esse teu campeonato? Porque pra você chegar ali, irmão, por exemplo, você provavelmente ficou acima do goleiro do Vasco, por exemplo. O Olaria esse ano... Né? Sim, que era o Berna na época. O Olaria esse ano ficou em qual posição? Nós ficamos em quarto. Aí, nós a gente fala, por exemplo, a Bariri contra os grandes ainda não podia receber jogo. Não podia. E o Maracanã tava em obra. Então ia pro Newton. Pra Copa. Nós jogamos eu lembro que o jogo contra o Flamengo foi sábado de carnaval. Olha, essa história também é interessante. 2010, eu saio do Nova Iguaçu e vou pro Olaria. Só que eu só jogo o segundo turno do Campeonato Carioca. Caraca. Joguei minha estreia contra o Vasco, Coutinho, Dodô. Nossa. Não tava num momento tão Fernando Praz, mas assim, é time grande, cara. Sim. E Flamengo depois no Maracanã, porque foi o último ano que o Maracanã tava funcionando antes da obra. Adriano, Wagner Love, Bruno. O time também pesado, né? Então eu só joguei o segundo turno, não joguei o primeiro turno. Acaba o ano, eu vou o treinador de goleiro vai pra Governador Valadares, o Democrata, lá em Minas. Henrique, quer vir pra cá? Não, um jogador de time pequeno, com um contrato curto, irmão, não dá pra pensar 2, 3 vezes. O contrato, para os que não tem calendário, não tá em competição nacional, vai até o estadual. Aí depois já Deus nos acuda, cara. Então, assim, aquele desespero de você conseguir um outro contrato. E, assim, eu não sei como é que funciona hoje, mas na minha época você só podia fazer 3 contratos. Então, tipo assim, você podia fazer um contrato do Carioca, tipo um no meio do ano, no final. Não podia fazer 4 contratos, entendeu? Assim, se não tivesse, você tava desempregado. Sim. Eu falei, irmão, eu vou. Aí fui, cheguei lá, disputando vaga com o goleiro, até com o Vilar, baita de um goleiro, cara, fez a base dele toda no Curitiba. Garra muito, louco, você é louco. O Olaria me liga.
Henrique, vai começar o segundo turno aqui sábado. Isso era segunda-feira. Você não quer vir pra cá não, pra jogar? Pra jogar, você vai jogar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou. Minha estreia, sábado de carnaval, lá no Raulino. Simplesmente, Flamengo. Chuva danada. Eu falei, meu Deus do céu, vai estar vazio. Ainda bem que vai estar vazio. Quando eu subo o túnel, meu amigo, rapaz, aquela torcida começa a gritar mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, esses caras não tem o que fazer, não? Vai assistir um jogo de casa. Foi um jogaço, 3-2. Nós perdemos, começamos ganhando, nós perdemos. 2 do Thiago Neves e 1 do Ronaldinho. Pô, só isso. Eu conto isso aí pros colegas riem. Que o Ronaldinho saiu de cara a cara comigo. Quando eu fui ver, ele já tava dançando Tô Sem Freio. Tô sem freio. Lembra? Era o ano daquela musiquinha. Sem freio. Então, assim, foi um ano... Mas foi um ano que eu fiquei... Num time pequeno, eu fiquei 4 jogos sem levar gol, cara. Certo. Hoje é Pô, pra um cara que só jogou... E eu fui, assim, eu participei dos melhores jogando só o segundo turno. Então, assim, o Berna e o Fernando Praz, eles jogaram o campeonato todo. E não ficaram. Então, pra mim, isso foi algo fantástico, cara. Eu joguei, tipo, 8 jogos, os caras jogaram 15. Sim. E eu ainda consegui ficar à frente dos caras. Quando é pra acontecer, né? Já tava... só o segundo turno. Não, esquece. E, cara, porque, tipo assim, o Jefferson, né, o Jefferson tava, acho que no auge dele. Seleção. Tava, seleção. Tudo, e você ficar ali, tipo assim, um goleiro... Foi nesse ano que você ficava usando um bonezinho? É. Tem essa história também do boné. Eu aproveitei. Quando é que você começou? Eu aproveitei as oportunidades. Na verdade, eu nunca gostei de usar boné, cara. Que assim, me incomoda, ainda mais jogando. Mas eu fui na casa de eu tava passando com meu pai aí numa loja de material. Aí o cara, vai jogar sábado, não sei o quê. Falou, pô, faz um boné aí, cara. Eu te dou um dinheirinho pra tu usar o boné durante o jogo. Falei, dá mesmo? Falei, então, beleza. Aí botei, aí um outro cara que tava vendendo piso, né? Falou, cara, eu vou também te dar o dinheiro também, tu coloca a marca? Falei, coloco. Aí botei 3 marcas no boné e fui jogar de boné. Fui garantir um dinheiro a mais, porque era algo que, assim, eu sempre tinha muita preocupação. Um cara casado, já com filho, um contrato curto, aquilo ali te deixava apreensivo, cara. Porque o time poderia ir bem, você deslanchar, ou então time mal, eles tentam te mandar embora aí com 2, 3 meses só, te pagar 3 meses e o restante do ano. Era aquele desespero, cara. Então, assim, eu garanti, foi mais por conta financeira do que mesmo por moda, ou então por costume, porque só calhou de ir no primeiro jogo, que foi contra o Vasco, lá em Macaé. Moacizão, né? Isso, no Moacizão tá calor, tava um sol absurdo. Foi 2-2. O nosso time também muito bom, Dolaria, uma garotada. Nós abrimos 2-0. Aí o Vasco fez um com Bernardo. E depois empatou com um compridão, cara. Atacante, esqueci o nome dele, meu Deus. Elton. Era o Elton? Pô, tinha um compridão, tinha um Elton. Allan Kardec. Allan Kardec. Acho que era Allan Kardec. Eu não sei se ele estava na... Esse foi ele de cabeça, empatou, foi 2-2, aí a gente foi, acho que, se eu não me engano, ficamos em segundo, ficamos em terceiro, pegamos o Flamengo, e o Vasco foi e pegou o Fluminense, não sei. Como é que você vê, tem muito, assim, que tem diferença, obviamente tem, mas é muita diferença igual a gente imagina de você enfrentar esse, no caso, tu pegou o Flamengo de Ronaldinho, Thiago Neves, Renato Abreu... A galera em peso aí, a diferença técnica é muito diferente por estrutura também. Como é que funciona esse duelo? De um time pequeno, assim, de menor investimento com o Flamengo, um Vasco da vida. Então, você fala 11, o Luxemburgo era o técnico? Era o Luxemburgo. Era o técnico. Ainda tem isso ainda. Era o Luxemburgo. É pro fechou. Fechou. Ainda tem isso ainda. Como é que é isso aí? Assim, hoje eu sou professor de educação física, né, cara? Eu sou formado. E assim... a grande discussão depois dessa Copa do Mundo de clubes foi assim, cara, por que os caras são tão discrepantes em relação aos times brasileiros, aos times sul-americanos? Porque a gente vê isso, cara, o time europeu. E essa diferença é vista dos times grandes para o time pequeno, brasileiro. Vamos falar aqui do Brasil. Então, assim, você vai jogar contra o Flamengo. Cara, parece que os caras tomam alguma coisa a mais, sei lá, a comida que os caras comem é diferente. Mas é aquilo, eles descansam mais, eles têm menos preocupações.
É o que eu te falei, um atleta hoje, botar aí do América ou Laria, ele tá ali trabalhando com um contrato de no máximo 6 meses. E o Arrascaeta tem 2 anos de contrato ganhando um salário absurdo. Então, assim, ele já não tá preocupado se vai cair na conta dele ou não. Ainda corre o risco de time pequeno ainda atrasar, né? Então, assim, você vê essa diferença, sabe? De comportamento, de mentalidade. Então, isso tudo influencia, porra. O nível de força dos caras é absurdo. Entendeu? Chega no treino do cara, o cara tem tudo. Suplementação. Você vê que tá fazendo Embora você citou essa questão, né? Mas pro telespectador ter uma noção, por exemplo, o Nova Iguaçu ele é o primeiro clube formador do estado do Rio de Janeiro. Além disso, ele já tem um tempo, tem uma estrutura, você que trabalhar, uma estrutura muito boa. Muito boa. Que não deixa a desejar pros grandes, não. Mas igual você pegou outros times na qual não tem essa estrutura e Exatamente. isso pesava. Não, e a gente tá vendo muito isso hoje com o Mirassol, né, cara? Eles pegaram o dinheiro da venda do Luiz Araújo e investiram em estrutura, estão fazendo o Campeonato Brasileiro até um momento impecável. Entendeu? Cara, que abrange muita coisa, né, cara? Não é só a questão campo, né? Sim. O extracampo eu acho que é o... Essa questão do Arrascaeta ter uma certa tranquilidade, que ele, daqui a 2 meses ele vai estar no Flamengo e o atacante do Laria não sabe se ele vai estar desempregado ou não. Isso aí. Também tem essa questão. Cara, baseado até nisso, pra ligar, que é uma polêmica, né, que tá gerando muito repercussão nos últimos anos aí, até mudou o regulamento. Eu queria a tua opinião com relação às pessoas que falam do fim do Campeonato Carioca, para liberar calendário para os times grandes. Só que tem um lado dos times de menor investimento, que aí entra nessa questão. Eles muitos vão perder emprego, né? Muitos vão ter contratos extremamente reduzidos, porque muitos não jogam nem a Série D do Campeonato de Brasileirão, Copa do Brasil. O que você pensa dessa ideia de acabar os estaduais? Então, eu acho que é possível se resolver. Entendeu? Eu acho que mesmo que os clubes grandes não coloquem sua equipe principal, mas coloquem, de repente, aí o seu sub-23. Sim. O plantel hoje de um clube grande tem 40 e poucos atletas, fora aqueles que subiram, estouraram a idade, subiram. Mas a gente não vai jogar com o principal. Tá bom. Então mantém o Campeonato Carioca com o sub-23 e crie-se um campeonato para essa equipe, pelo menos para a gente ter aí 8 meses de competição. Porque aí, a gente treinou até... A competição foi até agosto, setembro, beleza. Não vai ter mais nada. A gente descansa um mês, reapresenta para fazer outra preparação para o próximo ano. Agora, você acabar com o campeonato, eu acho que você tira o emprego de muita gente. Com certeza. Sabe? E assim... E você desqualifica essas pessoas, porque parece que o campeonato não acontece se os times pequenos... E é o contrário, pô. O campeonato só acontece por causa do time pequeno. Sim. Não é o grande que faz o campeonato, são os pequenos que fazem o campeonato. Mas hoje está cada vez mais difícil de você ver um atleta saindo do Duque de Caxias e indo pro Flamengo, saindo do Barra e indo pro Vasco. Pô, tudo bem, mas eles podem sair para outros mercados. Sim. Mercado, de repente, de uma Série B, de uma Série C, que tem um time que tem um calendário um pouco mais extenso. Então, assim, eu acho que se tiver um bom senso, dá para se fazer, dá para se investir, porque se investe milhões aí numa Copa do Brasil, se investe milhões no Campeonato Brasileiro. De repente, se você tirar uma verba para poder investir nesses clubes menores, estruturar, dar garantias para eles que eles vão conseguir pagar o salário do atleta até o final do contrato. Se você parar pra pensar, o Carioca hoje não tem nem premiação, né? Não tem. E assim, você ganha qualidade, porque, como a gente estava falando antes aqui, tudo vem da parte mental. Tudo vem do psicológico. Se você dá tranquilidade de um ano para esse rapaz trabalhar, você vai ver a qualidade do trabalho dele, como vai ser diferente. Sim. Ele não vai ficar preocupado se daqui a 2 meses ele vai estar desempregado, como é que ele vai levar comida para dentro de casa. Antigamente as cotas da Globo pros menores eram maiores, né? Aí teve o rompimento e depois... Acho que agora nem tem cota, né? Nem tem mais, né? Meu último campeonato eu lembro que teve sim, que a gente tem até direito de eu sei que a Série A2 agora a Loterge pagou os direitos de televisão, patrocina e deu pelo menos pro pessoal da Série A2
uma cota pra dar uma garantia ali e conseguir, né? Assim, o que me espanta, cara, é que, assim, por exemplo, órgão como a CBF, como a FERJ, não consegue, tipo, dar a esses clubes menores condições para que eles se mantenham. E, assim, o que se passa como atleta, irmão, se passa como treinador de goleiro. Eu posso falar das duas áreas. A mesma dificuldade que eu encontrei para receber como atleta, eu encontrei como preparador de goleiro. Então, assim, pô, e em casa? Aí o profissional que precisa se... Aí a gente vai lá na questão, pô, por que o Flamengo, por que os times grandes são tão diferentes? Porque, de repente, aquele atleta treina de 8 da manhã, vamos dizer que ele se apresente no Duque de Caxias. Tem até um nosso amigo aí, o Vander Hudson, né? O Vander, de cabelo cacheadinho, ele já tava comigo agora no Belfor Roxo ano passado, sim, ele tava no Duque. Agora você imagina o cara sair daqui de Queimados pra treinar 8 horas lá no Marrentão, lá em Xerém. O amarelinho 2 horas. Ele tem que sair daqui 429. também cedo, né? Vamos supor que ele saia às 5 horas da manhã. Ele já não dormiu uma noite legal, já não teve um descanso legal para um atleta, para uma pessoa. Ah, mas pô, Henrique, aí tem vários trabalhadores. Cara, o atleta não é uma pessoa comum. O atleta de alta performance, ele precisa ter um descanso, ele precisa se alimentar bem. Aí chega lá. Chegou lá, ele treina até meio-dia. Chega de meio-dia, o cara que tem um carrinho vai correr no Uber aí até 7 horas da noite para garantir um dinheiro, chega em casa, come e vai descansar pro outro dia. O Arrascaeta vai fazer isso? Vai? Pô, Bé nem dirigir, ele dirige, pô, os caras dirigem para ele. Mora do lado, sai dali do ninho, deve ir direto do lado para casa, 10 minutos está em casa. Então, assim, isso tudo interfere, pô. Aí você vê o cara aqui em cima e você aqui correndo com aquelas bolas de peso no pé. Aí fica realmente muito mais difícil você acompanhar. Agora, é possível resolver? É. Acho que se tivesse um pouquinho mais de bom gosto e de boa vontade, eu acho que a gente conseguiria resolver. Igual você falou também da questão das prefeituras investirem mais, né? Eu sempre bato na tecla que uma federação igual a FERJ, que é milionária, ela pode dar uma cota maior aos clubes, né? Menores, em ajudar na estrutura, nos estádios e tal, até porque ela tem condições para isso, né? Você vê em São Paulo que a Federação Paulista, a cota que ela dá, né? Poderia ser feito algo maior aqui no Rio, né? E você vê também, cara, até ele falou ali de alguns jogadores saírem, né, desses clubes irem para clube grande. Ultimamente tem acontecido, por exemplo, Nova Iguaçu teve o Carlinhos pro Flamengo. Teve uma época que o Bangu Sim. vendeu os 4 jogadores do Bangu pro Vasco. Até mesmo se tiver calendário, tem uns mercados asiáticos Sim. que pagam legal. A gente vê o pessoal indo. Segunda divisão da Arábia Saudita paga muito bem. Então dá pra pincelar. É porque a gente tá esses vendo outros muito mercados alternativos. a gente tá vendo muito o dinheiro tomando conta, cara. Porque aí os clubes maiores, os torcedores, eu acho que tem muito esse pensamento também, de que só o meu importa. Tipo assim, o que tá embaixo de mim, no caso, esses clubes de menores investimento, eu não ligo. Eu quero que os meus atletas descansem, menos tempo de jogo, e aí tudo que tá aqui embaixo, o Bangu, o América, são clubes até tradicionais no Rio de Janeiro, ficam meio que, tipo assim, esquecidos, entendeu? Sendo que, por exemplo, o Bangu agora tá vindo numa sequência pra voltar pra Série A. O Guaria bateu na tecla algumas vezes, tá tentando O subir. Nova Iguaçu, cara, bateu em final de Carioca, pô. Que venceu o Vasco e pegou o Flamengo. Verdade. Entendeu? E assim, teve uma repercussão bonitinha ali, mas acabou a Carioca e acabou o Nova Iguaçu. E você vê da importância. Esse ano eu não estava lá, né, ainda. Eu cheguei em dezembro para a Copa São Paulo. O técnico Nova Iguaçu ainda é o... É o Cal. É isso. Saiu o Carlinhos, né? Atacante. Saiu o goleiro. Foi pro Inter. Eu ando até de metrô, esqueci o nome dele. Rapaz. A gente fala dele direto e eu esqueci o nome dele. Agora. Fabrício. O Fabrício teve acho que mais 2 jogadores que saíram para fora, foram negociados para fora. Então, assim, tem um retorno para esses clubes. Importante, cara. E pro atleta também, porque assim, vamos supor, o cara tá ganhando, vamos chutar aqui, 6 mil de salário aí num clube desse pequeno. Aparece uma oportunidade para ele ir lá para Finlândia. Vai vir aqui para Finlândia. Pô, Henrique, lá, o cara vai pagar aqui $6 mil. Opa! Já é dólar. Ele pelo Luxemburgo lá. Já dá para melhorar, já melhora um pouquinho, porque o cara tava sem projeção nenhuma, pô. Então, assim,
Dá para você fazer isso, estruturar as equipes e continuar o campeonato, pô. O próprio Diego Maurício, outro dia eu vi ele no podcast também, lá na Índia também, que se paga em dólar. O que tem de atleta, amigos meus aí, que, pô, tipo assim, conseguiram fazer a sua vida profissional, cara, fora em países que tu fala, pô, não é possível, não tem nem futebol aí. Tem. Henrique, aqui os caras pagam em dólar, aqui paga bem, paga em dia, eu tô conseguindo aqui, pô, comprei minha casinha, comprei meu terreno, tô fazendo meu negócio. Então, assim, tipo assim, é algo que não dá pra, vou acabar. É o que você falou. E os clubes que querem acabar são aqueles que têm um plantel com 40, 50 atletas. Dá pra você pegar esses aí, 20 daqueles ali, e colocar pra disputar o campeonato. E o campeonato vai ficar disputado, cara. Ah, mas não vai dar público. Acaba dando. O brasileiro é apaixonado por futebol, cara. Sim. Se tu botar aí um clássico da cidade aí, tu vai ver o campo cheio. Igual eu falo pro pessoal, né? Teve uma época que o Maracanã, quando tava em obra, a Olimpíada, né? O Fluminense jogava ali no Julite, ali, ficava cheio direto. Pô. Mas aqui na Baixada tem demanda. E assim, você falou num ponto legal das federações. No ano de 2007, foi o ano que eu joguei no Itubiara, foi 2007. A federação pegou um atleta de nome, a Federação Goiana, e deu para cada jogo, para cada clube. Eram 10 clubes, eles contrataram 10 atletas. Eu lembro que o Anailson, lembra do Anailson que jogou no... Era um pequenininho que jogou no São Caetano, rapidinho pra caramba. Da Libertadores, São Caetano? Não lembro. Sim. Eu não lembro se ele jogou. Eu sei que ele foi emprestar. Ele foi pro Atlético Goianiense. Eu lembro que a gente jogou junto lá depois. Então, tipo assim, o campeonato deu uma vida pro campeonato, entendeu? Porque assim, você tirou do peso do salário pro clube pagar e o campeonato deu uma levantada. Eu acho que daria pra fazer isso aqui, cara. Entendeu? Eu acho que com um pouquinho de boa vontade, acho que consegue sair, sim. Agora, Henrique, deixa eu te falar. Eu queria saber de você, né? Como é que foi a questão da sua ida, né? Até a Bolívia para jogar pelo Aurora. 2011, né? Isso aí. E qual foi a maior dificuldade cultural em relação ao Brasil que você passou lá? Queria você contar essa história para nós. A minha ida para a Bolívia foi assim... Foi algo bom como experiência de vida, sabe? Eu não tinha noção de como era o país, eu não tinha noção de como era o campeonato. Só que, o que aconteceu? Antes de acontecer isso, quando eu fiz o campeonato pelo Olaria, saiu uma matéria dizendo que o Fluminense ia me contratar. Capa do Jornal Globo. Pô, capa do Jornal Globo, eu falei, irmão, tá certo. Eu vou pro Fluminense. Seu coração já... Eu vou fazer 2 anos de contrato, irmão, e, ó, com 28, meu amigo, vai ficar show de bola, meu amigo. Depois eu fico jogando Série B, mesmo que jogo Série A num clube que subiu. Não deu certo. Eu fui pra Macaé. Salário até, estrutura legalzinha. Macaé, 2011, já tava para ir pra Série B? Tava na Série C, né? Tava na Série C. Só que eu fui pra jogar a Série C e depois o Carioca. Eu fiz 1 ano de contrato com ele. Só que eu me lesionei no 3º jogo da Série C contra o Madureira. Eu rompi tive um problema no menisco, tive que operar. Não conseguia voltar, muito inchado. Toda vez que eu voltava a treinar, inchava. E nesse meio tempo eu tive uma proposta para ir pra Aurora de Cochabamba, da Bolívia. Por conta da luva que eles falam prima, né? O dinheiro que eles iam me dar na mão era em dólar, aquilo ali me seduziu. Falei, pô, a chance de eu pegar esse dinheiro aqui, de repente, se der qualquer problema, eu vou guardar e volto, mano. Compro a passagem e vem embora. Mas eu cheguei lá, eu passei um sufoco, mano. Um frio, eu tenho um problema com frio, rapaz. Carioca, meu amigo. Vai pra Bolívia pegar 7 graus, 8 graus. Você tá louco, mano. Falei, que isso? Que eu vim fazer aqui? Pra piorar tudo, a altitude, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. E lá, eu falei, não, aqui não é muito alto, não. 2.800. Falei, você tá maluco? Eu não conseguia subir a escada, cara, pra ir pro apartamento, que eu cansava. Cara. E a bola era aquela bendita daquela Jabulani, que os caras chutavam a bola e eu só ia pular 2 dias depois. A bola passava tão rápido, eu falava, meu, acho que eu já aprendi a agarrar, porque não é possível, cara. Até eu me acostumar, foi coisa de louco. Aí vem a língua, né, que você não domina, que é algo que eu acho que eu sempre comento isso com a minha esposa e com a minha filha, cara.
a pessoa que fala inglês e fala espanhol, ela tá na frente muita coisa, cara. O pessoal falava espanhol lá e eu não entendia nada, só balançava a cabeça. Virou que esse Não entendia nada. Aprendi a falar boliviano, arranhar lá o portunhol com os taxistas, que eu ia muito... Eles me buscavam, né? Eu não sabia o caminho, então, assim, eu aprendi dessa forma. Sem contar a comida, né, cara? É assim, não é fácil, cara. A vida fora do nosso país, por mais que aqui seja problemático, e a gente sabe que por mais que aqui tem defeito, é um país complicado, mas é o nosso país, é o país que a gente está acostumado, cara. E aqui, pessoas que te abraçam. Claro que tem pessoas que, não são todo mundo, mas as pessoas te abraçam, te ajudam, entendeu? É mais... Lá eu peguei argentino pra caraca, mano. Fiquei com trauma de argentino. Eu fiquei com trauma de argentino. Eu falo, cara, mas são gente boa. Eu falo, cara, eu gosto do argentino, mas lá na Argentina, ele lá e eu aqui no Brasil. Então, assim, foi bem difícil pra mim. E, assim, um ponto que também me deixou muito abalado foi a questão que eu levei a família. Então, eu levei minha filhinha, na época ela tinha 5 para 6 anos. Minha esposa também. A gente passou um pouco de dificuldade para entender as coisas, como é que funcionava tudo. Mas no tudo, foi até bom para aprendizado, sabe? Nós chegamos a ficar lá quase... Se eu não me engano, eu fiquei lá 10 meses. Eu não cumpri o contrato todo, não. Antes eu vim embora. Mas, assim, conhecemos pessoas muito legais, sabe? Pessoas que a gente carrega hoje com carinho até hoje aí. Pessoas importantes que nos ajudaram muito. A gente arranha um pouquinho o espanhol, né? Minha filha estudou numa escola também lá, que ela conseguiu também aprender a falar outra língua, que eu achei que foi, assim, o maior ganho pra gente em termos de cultura, né, cara? E, assim, entender também como é que é um país fora do nosso, assim, né, cara? A gente acha que o nosso país é ruim, mas, cara, a gente não tem noção dos outros, cara. E na época no Aurora não tinha nenhum brasileiro, não, né? Não tinha nenhum brasileiro. Nem na Liga Boliviana? Tinha o Léo, que saiu daqui também, que é daqui de Queimados, o Léo Gonçalo, que jogava no Jorge Wilstermann, mas ele jogava na base, na categoria de base. Sim. Só que, assim, eu passava minha maior parte sozinho, né, cara? E olhava pra um lado e olhava pro outro e não entendia nada que os caras falavam. Tinha muita argentina no time? Tinham 4 argentinos no time. E um goleiro. E um goleiro argentino, que foi o que eu acabei tomando a vaga dele pra jogar. Então, assim, foi uma guerra lá, cara. Não foi fácil, não. Depois que eu comecei a dominar a língua, entender, eu via o quanto eles faziam... Tipo assim, queriam me passar pra trás, entendeu? Queriam me deixar mal perante ao presidente, perante a equipe toda lá. Porque o futebol, né, cara, é aquela coisa, meio que lei da selva, né, cara? É um querendo atropelar o outro, um querendo a vaga do outro. E eles faziam cada coisa que depois eu ficava assim, caraca, eu falava com a minha esposa, falando, caramba, olha só o que eles falavam de mim, o que eles faziam de mim. Brasileiro daquilo, brasileiro da... A Argentina é sem massagem. A Argentina cara. A gente tem esse... de vez em quando a gente tem esse debate aqui com relação a brasileiro que torce, enfim, Argentina. A gente respeita a opinião, mas isso na Argentina o pessoal tem noção que lá nem se você botar a Cleo lá sem nada, toma é sua, os caras não querem, pô. Os caras vão torcer pelo time dele, é patriota. Só, eu costumo dizer isso, cara. O brasileiro, ele trata o argentino aqui como se fosse um outro brasileiro. Mas o argentino não tem essa capacidade de tratar a gente lá como a gente trata eles aqui. Eles parecem que não tem muito sentimento, sabe? Assim, eles são frios. Até eu acho o próprio Uruguai, outro dia eu vi uma entrevista do Matheus Babi também falando lá no Penharol, os caras não abraçam igual a gente aqui chega, abraça, põe dentro de casa. Não tem isso não, cara. Sim. E a gente aqui trata eles, né, cara, com maior... Eles são muito com eles, né? Tipo assim, os jogadores deles, aí... Agora, algo que é de si, algo que eu gostava muito, cara. Eles levam aquilo ali, o esporte, o futebol, como se fosse a vida deles, irmão. Eles dão a vida ali. Eles têm uma vontade fora do comum. Eles botam cara na chuteira do cara, chuta aí, eles dão cotovelada, eles fazem tudo. Eles realmente entram no campo para vencer. Isso aí é admirável. Pô, assim, é uma curiosidade que eu tenho, cara, porque sempre que a gente tá vendo um jogo de brasileiros que vão pra altitude, a gente pensa, por exemplo, o Flamengo tem um timaço hoje. É uma seleção do Flamengo hoje. Ele pega a LDU na altitude e fala,
Ah, é complicado. Aqui é 5-0. Se não tiver uma estratégia... Lá fica assim, não muito sei. Como é que esse oxigênio, sentimento de você- você jogar no altitude, de fato, é esse nível? Você tem que ter o oxigênio lá, no intervalo você tem que dar uma respirada melhor. Como é que é a sensação de jogar na altitude? Tem, cara. Inclusive, o ano que eu tava lá, o Flamengo foi em Potosí com jogar contra o Potosí lá. O Ronaldinho foi aquela, acho que foi daquela imagem que não tem, até fizeram um memezinho O Toronto, que tem era quem? uma galera com sim, oxigênio. sim. Eu não tinha ido lá ainda. O Flamengo foi e tal, e depois, acho que, se eu não me engano, umas 4 ou 5 rodadas a gente foi jogar lá em Potosí. E tinham 2 times lá, cara, o Real Potosí e o Nacional Potosí. Meu amigo, é coisa de louco. É assim, pô, Henrique, você parado, você não sente nada. Tem algumas pessoas que sentem náusea, dor de cabeça, mas se você começar a fazer exercícios físicos, movimento, cara, você perde o ar mesmo. De você puxar e falar, cara, eu tô doente, não é possível, não tô conseguindo respirar. Ânsia de vômito. A minha primeira partida foi em La Paz contra o The Strong. Não é onde é o El Alto que eles falam, não. Tem um outro estádio agora que eles fizeram, que é lá perto do aeroporto. Que assim, é o aeroporto, tu desce ainda mais uns 3 quilômetros pra chegar no estádio. É onde tem geralmente os jogos da seleção brasileira e tal. Eu não lembro se é o Hernando Siles. Eu não... Irmão, eu passei mal dormindo, tu acredita? Eu fiquei com falta de ar dormindo. Que isso, cara? Dormindo. E frio. Aí você vai. Você aquece pro jogo, fica cansado. Você fica parado, fica com frio. Fala, cara, que é... Se eu não me engano, foi lá onde teve o problema do Marcos, lembra? Do cafezinho? Que sim, o jogo sim. tava rolando e ele pediu um cafezinho. É algo surreal, cara. Surreal mesmo, de você falar assim, cara, não é possível, vou morrer aqui. Aí os caras que estão lá, eles estão com E frequência os caras que estão muito... lá estão correndo, meu amigo. Parece que não tá nem aí. Ainda falava assim, passa nada, brasileiro. Vambora, passa nada, não passa nada. Eu falei, não passa nada, eu tô quase morrendo aqui. Eles realmente usam dessa vantagem lá, cara. Tu acha que chega... A tua opinião, assim, chega a ser alguma coisa... Pô, porque eu não sei se é a palavra certa, mas uma parada meio que desumana, assim, pra você praticar o esporte. Tu acha que Sim, cara. Tu acha que é muito... É um benefício que não deveria ter? Não. Assim, Cochabamba era 2.800, né? O mais alto que eu fui foi Potosí, se eu não me engano, acho que era 4.100, se eu não me engano. Nossa. E La Paz, acho que é 3.800 ou A seleção 3.900. boliviana mudou. Tá jogando agora num de 4 e pouco. É o tal de El Alto. Alto. É isso aí que eles falam. O de Cochabamba aqui é o Félix Capriles. Isso aí. É 2.800, se eu não me engano, lá. Mas assim, você sente muita diferença, cara. Velocidade da bola. Tipo, as náuseas. E como é muito frio, assim, eu não sei... Eu tinha muita dificuldade com frio, então eu sentia muita dor no ouvido. Rinite atacava, dor de garganta, sinusite. Então, assim, eu ficava arrebentado. Vai tomar remédio, assim, antes do jogo? Eu ficava com medo, né, cara? Lembra do negócio do Zete? Eu não sei se vocês lembram. O Zete foi tomar um chazinho lá e caiu o negócio do ar. O negócio era chá de coca. É. E assim... Ficava com receio, né? Não sabia quais ingredientes. eu não sabia, né, cara? E assim, como você não entende muito, não domina muito a língua, você também eu ficava meio na minha, né? Ficava muito separado, muito... Agora, o principal esporte na Bolívia é o futebol mesmo? O pessoal lá tem uma paixão ou tinha outro esporte acima? Lá, cara, eu vou te falar, lá o pessoal prioriza muito a questão da educação física, do esporte, sabe? Todos os estádios lá são olímpicos, tem pista, as escolas... Minha filha, eu lembro que minha filha sempre tinha desfile nas ruas, entendeu? Assim, hoje vamos homenagear o vôlei, homenagear o handball. Então, assim, eles são muito nessa linha. Mas os bolivianos no trato, no dia a dia, são hospitaleiros ou são mais na dele? Eles são mais gente boa. Eu tive dificuldade só com o argentino mesmo. Nem com o Paraguai. Tinha Paraguai, tinha colombiano. Galera aí foi de bom. Mas os argentinos eu tive um pouquinho de dificuldade. Uma parada que é sempre interessante também saber a questão da culinária lá do país. Aqui, da Bolívia. Feijãozinho? Tem um arroz lá? Tem feijão não, mano. Tem não? Não tem feijão. Muito frango, que é poio que eles chamam lá. Poio? Né?
Quer apoio? Aí vai pôr frango, é asa de frango, é peito de frango. Caraca, frango ensopado pra caraca. Muita salada. Mas assim, muito caldo, né? Porque muito frio, né? Então eles tomam muita sopa, muita coisa. O custo de vida lá é caro? Nada, irmão. Não. Nada. A moeda boliviana é boliviana? Lá, a época que eu fui, o dólar tava valendo 7 vezes a moeda deles. Caraca. Em 2011 acho que a gente era 3. Tava batendo 3. Eu lembro que eu fui recebendo em dólar. Então, tipo assim, tu ia no mercado, pô, acostumado, gastava $100 mesmo, tu vinha com um carrinho entupido, o pessoal não entendia nada, olhando, via que você não era dali, né? Assim, custo de vida muito, muito baixo. Muito baixo. E assim, tinha uma churrascaria, mas, pô, churrascaria, tô acostumado aqui, né? Que picanha, cara, pô. Chouriço que eles chamam lá, que é O linguiça. estádio mais pô. inusitado que tu jogou lá, assim, também em relação à estrutura. Tu lembra? Eu joguei lá num estádiozinho que parecia até, tipo assim, meio que campo de pelada, que acho que era Guabirá que eles chamam. Que esse aí Deportivo Guabirá? acho que é lá quase na divisa com Mato Grosso, se eu não me engano. Longe pra. Mas o estádio era o quê? Tipo Não assim, tinha estrutura, né? alambrado, aquelas arquibancadazinhas de cimento, tá ligado? Bem, bem simples mesmo. Caraca. E eu conto uma história que eu treinei 2 meses, cara, na altitude. Quando eu fui me acostumar, minha estreia foi lá em Santa Cruz, onde não tinha altitude. Falei, pelo amor de Deus. O cara me chutou a bola lá do meio campo. Eu esperando que a bola... Porque na altitude, a bola ela não faz curva. Ela só balança muito, sobe e desce. Eu falei, vou esperar aqui, né, cara? O cara largou-lhe o pé de lá. Eu tô esperando. Quando eu pulei, ela já tava lá dentro. Porque ela fez curva. Porque lá em Santa Cruz não tem altitude. Sim. E calor. Tanto é que o final do Sul-Americano tá marcado Pra lá, Cruz né? de la Sierra. E campo ruim. Agora até melhorou muito a questão do gramado. Foi um dos gramados que eu joguei lá que era ruim. Foi lá esse... E lá, cara, tipo assim, lá é coisa mesmo de espírito de Libertadores. Cara, eu lembro que eu fui jogar em Santa Cruz contra o acho que era o Oriente Petroleiro. Oriente Petroleiro. Mano, eu joguei 90 minutos com a lanterna verde na minha cara, mano. E eu falava pro árbitro, e o árbitro nem aí pra mim. Fala, cara, tá me atrapalhando. E eles, siga lá, pelota, siga lá, pelota. Eu falei, caraca, e assim, é Libertadores mesmo. É jogar copo, e tu passa, nego, dá murro. Na saída tem que ter aquele... Por isso que eles colocam aqueles inflável, né? Pra tu passar ali antes. Porque senão tu passar ali perto, os caras jogavam um montão de coisa. Ih, jogavam mijo. Ih, os caras... É Libertadores mesmo, é coisa de louco. Doideira, né? Doideira, cara. Marquinhos, tem os comentários aí da galera? Pra gente já pular pra outra etapa. Pois se come com a mão e depois os torcedores trocam um abraço, comemorando o gol com as mãos sujas. Isso é verdade, minha sogra. Essa é minha sogra. É verdade. Meu primeiro jogo em Cochabamba, a minha esposa tinha chego no aeroporto e foi direto pro estádio. Aí, Tua filha já pequena minha também. filha é pequena. E vou te falar, foi uma partida espetacular, mano. Fui eleito o melhor goleiro. Lá tem o craque da partida, igual aqui. Sim. Só que lá o que ganha eu ganhei um negócio de Coca-Cola. Me deram um negócio de refrigerante lá, como o melhor jogador. Aí, e minha esposa assistindo o jogo, quando saiu o gol, o pessoal comendo frango com a mão, e abraçava, passava no cabelo da minha filha. Cara, que loucura. Minha mulher ficava doida. Por isso que ela conta essa história aí. Que é realmente, o povo assim... muito, muito humilde, sabe? Um país muito pra... Ali, ó, Rafael Goleiro, bem demais. Isso aí deve ter um monte de pupilo aí. Bruno Ferreira, vamos que vamos. A galera tá presente aí. Primeiramente, feliz aniversário, mano, Ives aí. Valeu, meu brother. Obrigado, tamo junto. Tamo junto, irmão. Elias Batista, agarra muito. Agarrei. Aí eu vou falar dessa história dele já como professor, já vai estar nesse critério também. Pedro Antônio. Henrique é um monstro, dentro e fora de campo. Aí, a galera tá aí. Colecionou Tamo fãs, junto, hein? Ó, Começou. Esse aí, cara, é um personagem que a gente não sabe quem é. Ele David tá aí com a gente há mó tempão já, mas ninguém sabe quem é. Que é o Batman Narrador. Boa noite, Lex Luthor. E Igor Dorileu. Baita entrevista com o ator Dave Batista. Começou. Dave Bautista. Não sei quem é. Dave Bautista.
confesso. Ele tem costume de dar apelido pros outros, irmão. Ah, é? Convidado. Ele tá te chamando de David Bautista, no caso. Como é para um goleiro se destacar e ser observado na base se é posição única em campo diferente dos outros? Pô, pergunta boa. Boa mesmo. Eu tive muita dificuldade no começo para entender isso. Por exemplo, quando eu fui pro Atlético, vocês falaram do Márcio, né? Pô, o Márcio tava começando a virar estrela, né, cara, do clube. E eu chegando, sendo o melhor goleiro do Goianão, eu achei que, tipo assim, ó, vou chegar também. E não é que eu não tinha, não. Eu cheguei com uma moral, assim, legal. Só que eu tinha que esperar a minha vez, porque era a vez do Márcio, cara. E o Márcio se danou a fazer. Ele falava assim: vamos treinar falta, Henrique. Eu falei, cara, Márcio, eu não sei nem agarrar. Como é que eu vou treinar falta? Ele falava, por isso tu não vai arrebentar. Eu vou fazer gol de falta. Eu falei, cara, vai treinar, fica lá pra mim. Eu falei, eu até fico. Mas eu não vou treinar falta, não tenho jeito pra isso, não. E foi bem no começo quando ele começou com esse negócio de falta e pênalti. Então, assim, eu não soube esperar muito a minha oportunidade. Foi algo até que me fez, de repente, tomar uma decisão de não continuar. Então, eu perdi a oportunidade, de repente, de continuar se eu tenho uma cabeça boa. Porque é uma posição, cara, que é de confiança do treinador. Não é uma posição que, tipo, tu agarra bem hoje, aí amanhã eu vou botar o outro que vai agarrar bem, porque não é assim. É uma posição de confiança, que, assim como as outras, precisa muito de você estar jogado, de você estar acostumado com o ambiente ali. Então, quanto mais tempo, quanto mais jogos você tiver, melhor para você. A gente diz que a gente costuma dizer na gíria que é um goleiro jogado, que é um goleiro que já está há mais tempo. Então, assim, você vai esperar ou a contusão. Infelizmente, eu até brinquei muito com meus amigos. Falei, cara, você não se machuca para eu jogar, né? Dentro da brincadeira, mas assim, é nessas condições ou ser no suspenso. Entendeu? Porque é bem difícil, a competição é bem difícil. Então, assim, tem goleiros que passam décadas e não conseguem virar titular. Mas não porque não tem qualidade, é porque quem está na frente também tem qualidade e já está há mais tempo mantendo uma regularidade que é difícil você tirar. Não é fácil de você trocar um goleiro para colocar o outro. Sim. Você vê que o São Paulo, há quanto tempo o São Paulo vem? Eu acho que agora o São Paulo conseguiu pegar o Rafael e, tipo assim, dar ele a confiança para ele continuar. Não, você vai ser o nosso goleiro. E ele tem fazendo bons jogos, né? Apesar que o Botafogo não, apesar que o São Paulo também não tá com um time tão azeitado, tão bem, mas ele vem fazendo partidas muito boas. E assim, eu acho que é isso, é você dar confiança para ele, entendeu? Porque é aí que você começa a criar, pô. Como é que você faz para substituir o Rogério Ceni? O cara simplesmente era o maior, cara. Foi o maior. A prova dessa competitividade é que em 2012 ele era terceiro goleiro. Pra tu ver, o nível do Rogério Ceni, ele foi terceiro goleiro. É isso aí. E você tem alguns exemplos, por exemplo, aquele do Grêmio, Marcelo Groi, ficou anos no banco e quando virou titular, deu Libertadores pro Grêmio, com defesa inacreditável, acho que na semifinal, na final, não me recordo, contra o Barcelona. O Jailson do Palmeiras, 40 anos que foi ser titular. Então você tem muitos exemplos de goleiros que... o próprio Rafael, ele era reserva no Cruzeiro, o Fábio. Tu vai a minha oportunidade, o Fábio. Aí o Fábio me vai pro Fluminense agora e como é que faz? Vai pra tirar ele? Mas tem 40 e... Ué, como é que você tira o cara? Agora essa pergunta foi interessante, né? Vou até emendar com uma aqui pra saber de você. Como é que você vê hoje em dia essa evolução do goleiro, né? Ainda mais hoje em dia com o principal predicado que o mercado tá pedindo, o goleiro sair jogando bem com os pés. Como é que você vê essa evolução da sua época até hoje? Assim, essa mudança de paradigma. É algo que a gente ainda está em fase de adaptação, né, cara? Porque, assim, é uma mudança muito, muito radical. Porque até então o goleiro era o jogador que não sabia jogar com os pés. Não, o cara não tem habilidade com o pé, ele vai ser goleiro. Pelo menos com a mão ele vai conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, e você mudar isso aí no meio do caminho foi um baque muito grande. Sem contar que o futebol ficou cada vez mais dinâmico, né, cara? Tá muito mais rápido. E, assim, eu costumo dizer que para as pessoas, assim, o goleiro, cara, é o odiado pelos todas as outras equipes e só é amado pela sua própria equipe quando você vai bem. Porque se você for mal também, é odiado até por eles. Exatamente. Então, assim, e correndo esse risco de estar jogando muito tempo com o pé, participando muito com o pé, você ainda fica mais próximo do erro.
Claro que se evoluiu muito a questão da parte técnica, dos trabalhos de posicionamento e até a ajuda também dos jogadores de linha nessa questão, porque não basta só você saber jogar com o pé. É você saber jogar com o pé, mas os seus companheiros também te gerarem situações para que você possa sair de um momento de sufoco e tal, porque senão você acaba errando. E a gente, com o Diniz aí, nessa revolução, que foi, eu acho que foi a maior de todas, nós vimos aí que no começo o Fábio passou um perrenguezinho, né? Errava muito, tipo assim. É porque o cara mudou quase a vida toda dele. O cara joga quase 25 anos jogando de uma maneira e ia ter que mudar. E assim, e a paciência também, né, do torcedor, porque acaba não entendendo. A metodologia, a filosofia do treinador é essa, mas tá bom. E no Brasil, que você só tem direito a 2 derrotas? Exatamente. Imagina, você pega um time, o cara erra, o goleiro erra, perde um jogo. Aí tenta sair de novo, erra, perde outro jogo, Irmão, já tá na corda bamba. Você acha que o Neuer foi o principal precursor, né? Dessa questão da mudança, saída de bola, goleiro, linha. É porque já tinham, por exemplo, o Ceni já tinha esse jogo com o pé, só que não tinha esse impacto global, né? O Neuer, ele foi quase um líbero. Então, ele ficava fora da área, esperando, entendeu? O Rogério Ceni, eu sempre vi o Rogério Ceni como um cara muito... com a parte cognitiva muito acima da média, né? Sim, ele era muito inteligente, sempre foi muito inteligente. Até nas próprias entrevistas dele, ele sempre foi um cara que sempre falou muito bem e tal. E, assim, ele não era aquele cara habilidoso com os pés. Só abaixo. Ele fazia gol de falta, sim, de pênalti, e errava pouco quando a bola vinha nos pés dele. Mas assim, eu não vejo por exemplo, eu não vejo o Rogério Ceni jogando com os pés como o Fábio jogava com os pés na época do Diniz. Sim. O Fábio era muito utilizado. E como os goleiros agora estão sendo. E o Neuer sempre foi, acho que por jogar lá fora, né, sempre teve essa questão de jogar um pouco mais adiantado, esse posicionamento mais à frente, como se fosse um líbero, né? Então, assim, ele realmente foi uma peça-chave para essa mudança. Cara. O que eu ia te, assim, perguntar também nesse critério aí, ó. Pilar, sua filha, né? Minha filha, Gu Pilhares. O que eu ia te perguntar até nessa aí, não sei se a galera tá com essa pergunta em mente também, é porque, tipo assim, hoje, o goleiro depende disso. Acho que aquela frase que um bom time começa por um bom goleiro agora faz mais sentido, porque se o goleiro não souber trabalhar com o pé, ele às vezes não é nem opção para contratação. Eu acho até isso um pouco, você força bastante, que o Fábio, por exemplo, é um goleiraço. Eu não deixo de contratar o Fábio porque ele é ruim com a bola no pé, entendeu? Então, tipo assim, e hoje o torcedor não fica tranquilo, porque se o goleiro domina a bola ali, se ele errar, acabou. Porque se o zagueiro erra, se o zagueiro erra, ele basicamente ele tem a chance do goleiro ainda salvar ele. Se o goleiro erra, acabou. Já era. O goleiro errar, ele é crucificado, né? Exatamente. É verdade. E assim, é um lance, muda tudo. E a torcida, cara, é o que eu digo. A torcida, ela não quer saber que foi o treinador que tá falando que é pra ele fazer isso. Um cara errou. Sim. E errou, mesmo, vai cair nas costas dele. Agora, você imagine, olha o risco que o Fábio correu. Um goleiro já de renome, que teve uma passagem monstruosa num clube praticamente só, que foi o Cruzeiro. Saiu de lá praticamente como se já tinham decretado a aposentadoria dele. Aí você chega num outro clube, de expressão como o Fluminense. Se ele não consegue desenvolver com o pé, olha o risco que ele correu, de repente, de acabar a carreira de uma forma... Então, assim, eu acho que você joga muita responsabilidade por uma função que não foi totalmente para ele fazer. É importante? Dentro do jogo acontecem alguns lances importantes, como quebra de linhas, transferências, sim. Mas e a parte principal, qual é? É dele não tomar o gol. Sim. Dele tentar evitar o gol com as mãos. Não é dele armar a jogada. É claro que é importante ele armar a jogada. Mas isso não pode ser o princípio de tudo. Isso aí não pode ser o principal para ele. No entanto, que eu vou falar uma coisa. É o goleiro com mais ações aí. Eu acho que é o goleiro com mais ações e defesas aí. É ele, cara. E assim... A gente até bota ele como subestimado. Quantos jogos grandes a gente já viu ele ganhar defesas? E assim,
mas, pô, ele agarrou bem hoje. Não. Ó, a gente tava comentando sobre o gol que ele levou. Eu falei, cara, foi uma infelicidade. Acontece. Ontem. Foi ontem, né? Mas o cara, as partidas que ele faz é só de alto nível, cara. É alto nível. São defesas que tu fala assim, cara, como que esse cara conseguiu fazer isso com essa idade? E assim, cara, é um privilegiado, porque não se lesiona, né, cara? Eu tive, se eu não me engano, 4 lesões no joelho, só no joelho direito. Hoje até sofro muito por causa disso. Então, assim, quem tem esse privilégio, né, cara, de não ter lesão, acho que também sai muito na frente, né? O Fábio, é difícil você achar um ano ruim do Fábio. Talvez essa época dele que tem que jogar com os pés, que falhou algumas vezes. É muito difícil você achar um ano ruim. Que alguns momentos ele tem que dar o chutão, né? Não sei se é mais específico do treinador. Igual a gente tava comentando, tava comentando com um amigo meu, Flamengo e Bragantino, né? O jogo de quarta, né? Ontem. Teve um momento no primeiro tempo, o Bragantino faz uma pressão muito alta e o Flamengo não consegue sair jogando. Então o Felipe fala, dá o chutão. Acho que existem momentos que você tem que dar o chutão, cara. Só que assim, eu te entendo, mas eu acho que tu vai me entender também. O futebol é base de muita repetição, né, cara? Então assim, tudo que você faz várias vezes, aquilo fica automatizado, né? Tu repete muito, aquilo vai ficar na tua cabeça. O Fábio tava treinando... O Diniz não treina um chutão. O Diniz treina sair jogando. E aquilo já fica. Então, assim, qual é a dificuldade? É o atleta entender a hora que ele tem que dar o chutão. Mas como é que ele vai entender a hora que ele vai chutar? Se ele faz direto aquilo ali saindo, por ali. Sai bola pelo meio que o pessoal fica doido. Ah, meu Deus do céu. E as bolas passando na frente dos atacantes. Eu comentei isso hoje. Hoje pela manhã eu comentei sobre isso com um preparador físico lá, com o Felipe. Preparador físico da base lá que trabalha comigo. Falei, cara, uma hora vai dar ruim pro Rossi. Já viu o Rossi? Sim. Cara, o Rossi tá esperando o cara chegar quase em cima dele, cara. E ele corta pra lá e dá o tapinha de lado aqui. E tem uma bola longa perfeita, porque eu vou te falar, ontem ele fez uma bola longa, ele vem fazendo bolas longas, né? Tipo assim, ele atrai a galera e faz essa bola longa nas costas do lateral, assim, muito bem. Só que uma hora vai dar ruim, cara. Por quê? A exposição é muito grande, cara. Um jogo, acho que foi contra o Fluminense, ele deu uma dileta, tu viu? O cara vem em cima dele, só deu uma ajeitadinha de letra. Eu falei, cara, parecia meia. Camisa 10. É bonito, mas corre esse risco. E assim, a gente sabe que a fase tá boa, né? Que o Flamengo tá ganhando tudo e tal, é uma outra situação. Mas de repente pega numa fase ruim, acontece 2, 3 erros e a galera não quer saber. A galera cai em cima. Aconteceu isso com o Hugo Souza, né? No jogo contra o São Paulo, na pandemia. Brenner. Ele foi tentar dar um domínio, já chegou. Culminou muito ele. E assim, a gente fez um jogo contra ele na base, no América, eu tava no América na época. Aconteceu o mesmo lance, cara. É mesmo? No Sub-20. O jogo foi até 1-1. O jogo foi 1-1. Foi aqui no Julite, né? Assim mesmo, ele foi... O cara tirou a bola dele e fez o gol. Falei, caraca, são riscos que assim, será que de repente vale tanto a pena? Dá pra se evitar, né? Aí você compromete, por exemplo, ele saiu, não exatamente por esse lance, né? Mas ele saiu do Flamengo mal. Saiu. E esse lance ficou marcado. Não foi só por isso, mas esse lance foi o que ficou marcado. Peso muito grande, né, cara? Sim. Torcida, muita gente em cima, imprensa. Aí acaba até com a carreira de um jogador, dependendo. Eu gosto muito dele. Ele é um... O próprio explosão, né? Deola que você falou, dele, ele ficou marcado por essas situações de alguns erros de saída de bola, que eu lembro que a torcida do Palmeiras pegava muito no pé dele, porque, primeiro, ele já era era para ser o substituto do Marcos no futuro, né? Então você já tem uma pressão, igual os do Palmeiras, os do São Paulo tinha com o Rogério Ceni. Então isso acontece muito com o jogador. Eu, por exemplo, eu gosto também do Hugo Souza. É um goleiro que ele tem uma explosão muito forte, cara. Então, assim, acaba atrapalhando de fato a carreira de alguns jogadores dependendo da situação, porque você força eles a fazer algo que eles não estão acostumados, foi o que você disse. Né? E assim, eu penso também assim, eu acho que tudo também vem de um trabalho fora de campo, uma experiência. Por quê? Agora, você imagine para substituir o Cássio. Sim. Imagine para substituir o Rogério Ceni. Imagine o cara que vai substituir o Marcos. São goleiros que tenham... Imagine o goleiro agora que vai substituir o Fábio. Bom, é uma cara... Então, assim, eu vejo que, de repente, uma troca a ideia de falar, pô, nesse começo... Não tenta arriscar tanto. Porque a galera tá com a mente muito fresca no ex-ídolo, entendeu? Então, assim, vão sempre te comparar. Pô, tu errar, tá aí, mas também não presta, pô. Mas aí... E não é assim.
É aquilo que falou, o cara jogou 8, 10 anos seguidos. E o goleiro lá esperando a vez dele. Nunca joga só amistoso. O cara se machuca uma vez no ano, ele joga, faz suspenso e joga. Então, tipo assim, ele tem pouca rodagem, ele tá jogando pouco, tem pouco ritmo de jogo. Vai pesar pra ele, até ele pegar essa casca. Então, assim, eu acho que tem que partir também do preparador de goleiro, do próprio treinador. Ó, eu quero isso, mas pô, não precisa arriscar tanto. Vamos fazendo aos poucos, até ganhar confiança. Quando você estiver mais confiante, a galera já meio que esqueceu um pouco o outro, aí pô, dá hora de arriscar. Porque uma coisa é um goleiro que tá subindo agora errar. Outra coisa é o Fábio errar. Sim. A torcida não vai ver com a mesma pressão, vai jogar a pressão no outro. Pô, mas esse moleque novo aí não tem condições, não. Fábio é normal, aconteceu. Agora, Henrique, eu fiquei com uma dúvida aqui, que eu sempre tive em relação ao goleiro. Quem escala o goleiro é o treinador ou é o preparador? Boa pergunta. Então, eu nessa poucos anos como preparador Quem tem mais de goleiro, influência? o que acontece? Existem treinadores que deixam essa responsabilidade totalmente pro preparador de goleiro. Tem outros que gostam de decidir. E tem outros que decidem sozinho. Entendeu? Aí cabe o preparador de goleiro deixar quem tá lá, geralmente se trabalha com 3, 4 goleiros, então deixar os 4 no nível bacana para ele durante a semana, ou então durante o período de pré-temporada, escolher quem... Às vezes tem um cara que tem mais confiança, ele se adapta mais no ritmo, na qualidade de jogo do treinador. Ele gosta mais com o pé, não, ele tem uma batida melhor. Ele sai mais do gol. Pô, então vou usar isso aqui. Tem treinador que faz isso. Eu trabalhei com alguns treinadores que me deixavam bem à vontade, a gente trocava muita ideia em relação a isso, e eu passava para ele do dia a dia, porque o preparador de goleiro é o que fica mais tempo com o goleiro. Então, assim, tu conhece intimidade, tu conhece parte psicológica, parte mental, tudo. Então, assim, você vai dar esse feedback pro treinador e ele vai lá e fala, pô, Henrique, ó, isso aí é contigo, não quero me meter não, vou só escalar o jogador de linha, isso aí é responsabilidade tua. É legal? Mas também é responsabilidade, né, cara? Porque imagina, bota um cara lá e o goleiro, cara, o goleiro é risco. E sempre vai ser. O cara às vezes tá agarrando muito, partida magistrosa. É o que mais tem chance de mudar o resultado. É isso. E às vezes não tem, e às vezes tem até a oportunidade de tipo assim, de reverter aquela imagem. Mas não consegue. Por exemplo, o atacante. Ele perde 3 gols de cara. Mas aos 48 do segundo tempo, o cara cruza, ele dá uma testada, é gol. Ninguém vai falar. Agora o goleiro faz 3 defesas espetaculares, pega um pênalti, chega no finalzinho, vai chutar a bola, erra. O cara pega e empata o jogo. Acabou. Goleiro miserável, frangueiro, pelo amor de Deus, não tem condições de estar aí. Então, assim, o goleiro é uma posição muito delicada e de muito risco. Mas é apaixonante, né, cara? Porque eu digo pra você, eu vivi 20 anos e hoje ainda vivo aí nessa preparação de goleiro, continuo na mesma área, todo mundo fala, cara, você é louco, é muito cansativo. Realmente, é cansativo, mas é algo que eu sou apaixonado. E tudo aquilo que você faz com paixão, com amor, as coisas fluem de maneira melhor. Então, assim, mas que cansei. Minha esposa saía do jogo, tipo, jogo 9 horas da noite. Chegava em casa meia-noite, eu não dormia, irmão. Os flash do jogo, por que eu não fiz daquele jeito? Pô, poderia ter feito diferente. Então, assim, o goleiro já se cobra muito, né? Dele mesmo. Aí vem cobrança de treinador, cobrança de torcedor, a imprensa pegando. Então, assim, é uma posição bonita, é uma posição apaixonante, acrobática. Você vê cada coisa aí, o goleiro fazendo cada defesa, que tu fala, cara, como é que o cara fez um negócio? Ontem mesmo, o Rossi fez uma defesa que eu falei, meu Deus do céu, como é que o cara pegou essa bola, cara? Então, assim, a evolução do trabalho em si, da preparação, tá cada vez melhor, sabe? Estão se estudando muito. Agora não é só o cara que chuta na bola, é o cara que entende, é o cara que viveu, é o cara que tem uma boa didática, sabe? Então, assim, eu acho que tá evoluindo bastante. Na época que você começou como goleiro, já tinha a questão da rebatida em paralelepípedo para desviar, para pegar, ou não tinha ainda? Tinha. Se faziam uns trabalhos voltados para isso, para velocidade de reação, entendeu? Então se colocavam algumas coisas na frente, chutava a bola e a bola desviava, você tinha...
Tem muita coisa que evoluiu, né, cara? Eu acho que... Hoje tem até aquele motorzinho que solta a bola também hoje. Sim. Questão da agilidade com bolinhas menores, eu acho bacana. Me lembrou uma... Eu gosto em alguns tipos de trabalho. Ah, É interessante. Você adaptar alguns tipos de treinamento Do flash de com essa reação. questão. Tem algumas coisas que são válidas. Tem outras que nem tanto, entendeu? Eu acho que foge um pouco da realidade do que você vai enfrentar no jogo. Treina com bola de futebol americano. Pô, mas chega no jogo, o cara não vai chutar a bola do futebol americano, vai chutar a bola do futebol normal. Então, assim, dá pra se usar de algumas coisas? Dá. Mas tem gente que fica emmaçando, sabe? Aquela coisa. Bolinha de tênis. Pô, dá pra se fazer um trabalho de velocidade e reação com bolinha de tênis? Dá. Mas não usar muito porque a realidade do jogo não é a bolinha de tênis. É engraçado que eu conversava muito com o Deola sobre isso e depois que a gente pegou um certo de intimidade, ele falava comigo, não vem pra cá com esses treinos malucos não, hein? E eu falava, não, pode ficar tranquilo, aqui não vai ter. Então, assim, é claro que o futebol tá se evoluindo cada vez mais, a preparação física tá evoluindo cada vez mais. Eu tava conversando com um preparador físico lá do América, falava, cara, eu fiz muito tiro de 1000. Era 1 quilômetro na velocidade. Aí às vezes era 6, 8, passava mal. Hoje tu não tem mais isso. Então, assim, se trabalha mais o que se usa dentro do jogo. E o goleiro tem que ser isso. O que o goleiro usa? É posicionamento, é velocidade, é força, é explosão. Então, assim, vamos trabalhar dentro daquilo. Não vamos inventar muito, não. O feijão, o arroz e um ovinho alimenta igual o bife. Sim. Entendeu? Cara, eu tenho uma... E é uma dúvida, de fato, porque eu debato muito isso nos meus grupos, e agora que a gente tem um goleiro, dá pra falar isso com propriedade. Eu defendo o goleiro Alisson, por exemplo, da seleção brasileira, porque, tipo assim, tem muitas críticas em cima dele de que ele não faz milagres, não faz defesas espalhafatosas, que eu acho que o pessoal gosta de ver isso. O pessoal gosta de ver ele buscando no ângulo. Só que eu já tenho um pensamento que o fato dele encaixar... Assim, tem uma foto do Messi que é absurda, que ele encaixa aqui a bola. E aí eu tenho esse pensamento que o goleiro encaixar a bola significa que ele está bem posicionado. Porque ele não precisa fazer defesas espalhafatosas. Você também tem esse pensamento, tipo, o Alisson é um cara que, ok, ele não é, acho que de defesas, por exemplo, igual um Dida da vida, que era um cara que era muito plástico, mas ele é um cara que tem milagre, sim. Isso não é uma opinião meio válida de você falar que ele não faz milagre porque ele faz. Mas tem isso, a diferença do cara ser mais bem posicionado, ele não precisa ficar dando aqueles pulos espalhafatosos. Esse cara espalhafatoso, às vezes, parece que chama mais atenção. Sim, né? pra você, o DVD fica mais bonito. O narrador grita como um gato. Quando espalma. Quando segura a bola, é uma defesa normal. Aí tu vê o Neuer, por exemplo, que tem aquelas defesas dele que ele só estica o braço, parece que não é nada demais, mas é difícil pra caramba. Difícil. Né? Assim, eu não tenho preconceito em relação a isso, não, sabe? Assim, eu sou a favor que o goleiro defenda. Sim. Não deixa passar, irmão. Com a cara, com o pé, segurando, espalmando. O importante é que a bola não... Mas eu tive o prazer de ser treinado pelo Ricardo Cruz. Botafogo, Fluminense. Sim. Ele foi meu treinador no América. E ele falava muito isso comigo. Cara, para de ficar fazendo isso. Faz aqui a passadinha. Olha meu DVD aqui. E realmente, tu não via fazendo nada de anormal. E ele falava isso, cara, o goleiro ele tem que estar bem das pernas para ele chegar em pé em todas as bolas. Porque quando ele chega esticado é sinal de que ele tá ou mal posicionado ou tá mal fisicamente, tecnicamente. Não falava dessa forma, mas fazia um pouco de sentido. Porque é o que você falou. Às vezes o Alisson não faz força, parece que não faz força para segurar a bola, né? Sim. O cara chuta aquela coisa, ele pega aqui em pezinho. O Neuer também, só estica o braço, deixa a bola bater e sai. É difícil você tirar isso de um goleiro, porque você também não pode tirar uma característica que ele tem. Às vezes, se você falar, pega em pé, ele de repente não vai conseguir se adaptar. Então, deixa ele pular, dar 2 cambalhotas, rodar. Importante que ele tire a bola. Mas que faz todo sentido e não é algo que, tipo assim, é loucura do preparador de goleiro. Não, é importante. Acho que o posicionamento condiz muito com aquilo, com a defesa. Se você está muito bem posicionado, de repente a defesa não vai ser tão difícil, ou então não vai parecer tão difícil para as pessoas que foi executada. Sim. Então, assim, tá bem posicionado ali, dá um tapinha, joga para escanteio, então encaixa a bola sem... É aquela questão, né? Não é um demérito você não ficar pulando de lado pro outro. Obviamente, são características. Tem uns que são mais bem posicionados, tem outros que
de repente, até pela sua altura, às vezes é mais difícil de você ter esse posicionamento. Então, tem uns que não gostam de cair no chão, né? Falam, não vou cair, não. Você tinha alguma preparação especial na hora de catar pênalti? Você era de esperar, de sair, antecipar? Não. Eu até comento muito com... Eu até comento muito... Agora se tem muita informação, né? Sim. Na minha época não se tinha tanta informação, assim, tanto estudo para essas coisas. Eu sempre fui na base do clima do jogo. É um jogo muito pesado... Então tu olhava pra cara do cara, ele já praticamente falava ali o que ele ia fazer. Às vezes chegava, às vezes não, às vezes tirava, às vezes não, mas não tinha nada assim especial pra, vou fazer desse jeito que eu vou conseguir pegar o pênalti, não, entendeu? Acho que é basicamente você estando bem e o momento do cara lá, ele não tá tão bem, bater um pouco mal e esperar. Porque hoje tá cada vez mais eles esperando mais a ação do goleiro pra eles fazerem a batida no contrapé, né? Então o goleiro dá uma quedinha pro lado, eles já jogam do outro lado. Batem muito no meio, então, porque sai. Mas eu acho que o pênalti, na verdade, a pressão toda dele é pro batedor, cara. O goleiro é o momento de consagrar e falar, cara, fica tranquilo. Se ele bater mal, tu pegar, tu é o cara do jogo. Sim. Cara, agora, assim, pulando para um lado, mais o seu projeto, né, que é professor da escolinha, só para narrar o nome aqui, né? É HG1. HG1. Queria que você falasse, olha, ó, sabe HG1 tudo, só. professor Henrique Brabo, tamo junto, Marcelo Amaro. Queria que você falasse um pouquinho desse teu, aí, ó, tô ligadinho aqui, o Henrique é gênio, parabéns, mestre, beijão para todos. Um beijo, Lari. É a Larissa. Tá com a gente lá agora. Esse é o professor do filho Rafael. André Luiz. O filho dele tá treinando comigo. Tá aí, ó. Tá sofrendo um pouquinho lá, pulando. Então, fala pra gente um pouco mais desse projeto aí, dessa escolinha, que agora é professor também, né? Foi 20 anos goleiro, agora... Cara. E eu vou te falar, esse projeto, ele nasceu lá na Bolívia, acredita? É mesmo? No período que eu tava lá. Nessas noites em claros, assim, sabe, pós-jogo, eu desenhando e tal, comecei a desenhar. Eu falei, cara, eu vou criar uma marca minha. Na época eu falei assim, eu vou criar uma marca minha. Aí fui, desenhei o H de Henrique, aí falei, o que eu posso fazer aqui, cara? Vou botar o Gupilhares, G de Gupilhares, que é um nome forte, né, e tal. O H... Cara, eu vou botar o número 1, que é o número do goleiro. E criei. Aí trouxe aqui para Queimados, voltei de viagem, trouxe para Queimados. Não sei se vocês conhecem o Elcio, irmão do Emerson Telerge. Sim. Emerson, vocês conhecem, que jogou sim. e tal. Ele é designer, essas coisas, mexe com tudo. Eu falei, Elcio, cria uma marca pra mim aqui. Olha só, eu tô com essa ideia aqui. Aí ele foi, desenhou tudinho e colocou o goleiro. Tem um goleiro, né? Pulando assim. Ele falou, aí, essa daí. Eu falei, caraca, tá perfeito, mano. É isso aí, é o HG1. E ficou. Só que eu não tinha ideia ainda do que seria o HG1, né? Aí eu parei de jogar em 2016 pelo Americano, que eu sofri uma lesão lá e não consegui voltar. Então aí eu falei, sabe uma coisa? Comecei com a minha esposa, falei, eu não vou mais não, vou parar. Mas não tô aguentando, muita dor, tomando remédio pra poder viver uma vida normal, não dá. Aí montei uma escolinha de goleiro, falei, vou começar a dar treino, até pra ganhar um dinheirinho e tal. Aí um belo dia, um rapaz, eu treinando num campo, em Queimados, o rapaz falou assim, cara, você não tem escolinha pra jogador? Não, eu falei, tenho não, cara, não tenho nem lugar pra fazer. Ele falou, cara, pensa nisso. Aí eu fui, um sintético ali do lado em frente ao Recantos ali, que era na época do Eduardo ali. Falei, irmão, eu vou fazer o seguinte contigo, eu tenho 3 meses de aluguel, eu vou te entregar esses 3 meses de aluguel e vou ficar com a escolinha. Se der certo, eu vou continuar. Se não, tá pago, eu não te devo nada, eu volto pra minha casa e eu vou tentar outra coisa. Bom, chamei um amigo meu, que infelizmente saudoso, Branco Hermenegildo, perdeu ele pra doença aí, pro câncer. E eu falei, cara, quer abraçar essa causa comigo? Ele falou, quero. Liguei para um amigo, falei, irmão, preciso de 10 uniformes. Ele falou, vou te dar os 10 uniformes. Me deu 10 uniformes. E eu comecei. 5 alunos, na outra semana 15, no outro mês 40, 60 alunos. Eu falei, é isso. Falei com o cara, não, vou ficar aí direto. Vamos fazer um contrato que eu vou ficar. E foi. Hoje nós vamos completar acho que 7 anos, se eu não me engano.
Temos aí uma média de 120, 130 alunos aí, a gente atende. No mesmo lugar ainda? No mesmo lugar. Aí o lugar que era alugado, eu peguei pra mim. Eu peguei, entendeu? Agora eu sou o responsável. Aí fiz algumas mudanças, botei lá um quadrozinho com as minhas histórias, o troféu, a camisa, tá tudo lá. Ficou um mural bem bacana. E a gente atende crianças aí a partir de 3 anos e meio, 4 anos. E eu vou te falar, cara, ali é a minha realização no futebol. Que isso, hein, Quer? Porque ali eu entendi que ali eu tô cumprindo com o chamado que era pra mim. Deus precisou fazer isso tudo comigo aí em relação ao futebol pra me mostrar que aquilo ali é a razão de tudo. Então, assim, ali a minha esposa sempre esteve do meu lado, é a secretária, é a que trabalha na cantina. A minha filha agora está se formando para daqui a pouco estar trabalhando comigo também. A Larissa agora chegou com a gente, tem 2 meses lá. Assim, poxa, eu quero tanto. Falei, não, pô, vem para cá. A gente tem um outro professor também que mora em Nova Iguaçu. E aquilo ali é a minha razão, cara. Aquilo ali todos os dias que eu chego ali, que eu olho... Desculpa. Eu vejo o sentido da minha vida ali. Eu olho pra ali e falo, caraca, foi pra isso aqui que eu dei tanta volta. E, cara, eu sou apaixonado por aquilo ali. Não é pelo lugar, sabe? Sim. É pelo que se tornou. Eu tenho muito orgulho, cara, de ter conseguido aquilo ali. Não foi fácil, não. Irmão, foram algumas vezes querendo desistir, não queria mais. E a minha esposa, não, vai sim. Eu falei, cara, não tô aguentando mais. E eu, às vezes, olho pra ali e falo, cara, valeu muito a pena. E não é por questão financeira. E as pessoas que me veem ali, os pais, sabem que não é por isso. É claro que uma coisa move a outra, né? Sim. Mas... ali é a minha realização, cara. É que você mexe com o sonho de uma Cara, criançada, né? ali você... Outro dia, chegou um menino lá e... Fala aí, Henrique. E aí, tudo bem? Nem lembra de mim, né? Eu falei, pô, mano, me perdoa, não. Cara, eu treinei aqui contigo, cara. Isso aqui era muito bom, mano. Eu tenho uma saudade. Menino com 18 anos, cara. Eu olhei pra minha esposa, ela me olhou. Eu falei, cara, é isso, sabe? Eu sempre pensei nisso. Falei, cara, eu quero passar na rua e poder ver uma criança que começou comigo constituindo família, sabe? No quartel. Eu não fiz aquilo ali para ter jogador profissional. Eu não sou empresário de futebol. Eu tenho aquilo ali para ajudar, de uma pequena maneira, ajudar as pessoas a terem um norte, sabe? A serem pessoas de bem, ser pessoas respeitadas, tirar da rua. Sim. Ajudar na formação do caráter. Claro, pô. Eu priorizo muito e eles falam, eu falo com eles e falo, cara, não sei como é que você aguenta vir aqui, cara. Eu sou muito chato, mas vocês me amam. Eles dizem, a gente te ama mesmo, tia, a gente te ama mesmo. E a gente tem meninos de 16, 17 anos que eu não posso nem terminar a turma deles assim, acabar, porque, pô, um menino de 17 anos não vai ser jogador. Mas assim, eles têm um prazer de estar comigo e eu tenho um prazer de estar com eles porque eles não estão na rua, cara. Sim. Eles não estão correndo risco. E ali eles estão aprendendo alguma coisa, a se comportar, estão aprendendo a respeitar o colega, a perder, a ganhar. Às vezes os pais falam, cara, no começo a gente sofria muito isso. Cara, não, a gente só perde. Eu falei, mas que bom, sabe por quê? Na derrota que a gente forma o caráter, cara. Na vitória é maravilha, todo mundo vibra, pá. Com a vitória todo mundo celebra. E a derrota? Quer ir pra casa triste, chorando, porque não ganhou a medalha, ou então porque ganhou medalha de prata e o colega ganhou de ouro, não foi campeão. Então, assim, isso tudo foi a grande situação que me completou, sabe? Ali eu vi, falei, cara, é pra isso. Foi pra isso aqui. E hoje eu não me vejo. No entanto que eu trabalho como um preparador físico do preparador de goleiro do Nova Iguaçu, mas assim, não deixo nem um minuto, cara. Não tem um dia que eu falo assim, não vou. Todos os dias eu tô lá.
E assim, eu espero por muito tempo conseguir ainda estar ali, porque eu sei que tem muita gente pra gente poder dar um incentivo. As pessoas olharem pra você e falar, cara, você venceu, né? Venci, cara, em meio à dificuldade eu consegui, tá vendo? É possível. Se não for no futebol, é no estudo, é numa faculdade, é numa formação. É possível alguém de Queimados se dar bem. É possível uma pessoa pobre conseguir algo. Sim. Sabe? Eu tenho um orgulho, eu fico olhando umas vezes pro troféu lá, pra medalha, pros recortes de jornais e fico, caraca, quem diria, hein? Não sabia nem chutar uma bola. Ó, eu tenho história, cara, e me orgulho disso, cara. Sou muito feliz por isso. Realizado, sou realizado. Que história, irmão. Agora, você foi um dos idealizadores da Copa Fut 7 Beneficente, não foi? Queria que você contasse um pouco dessa história pra gente. Na época, eu trabalhava como instrutor ali no Laranjinha, né, que agora é o Valentinos, e eu tive essa ideia. Tinha alguns contatos na época com os políticos e tal. Na época, se eu não me engano, quem era o prefeito da cidade era o Max. E eu apresentei a ele, através de um amigo. Falei, poxa, eu tenho um projeto aqui. Até peguei meio que essa cópia do Thiago. Na época, o Thiago Tubarão tinha feito a Copa Verde. E como eu tava no auge ainda jogando, eu participei. Pô, eu fiz um campeonato bacana, sabe? O pessoal ia lá pra me ver. Então, aí eu meio que copiei e fiz. Cara, foi muito... arrecadamos quase 0,5 tonelada de alimento, cara. E algo assim, bem despretensioso. Mas foi bem organizado. A gente fez um negócio bem bacana. Pô, foi urgente. A gente conseguiu ajudar a PAI, conseguiu ajudar as creches. E é algo que eu sinto falta. Mas é difícil, cara, a gente ter abertura. Porque assim... E eu vou me abrir aqui porque é algo que me incomoda, cara. Os políticos, eles têm que entender o seguinte, cara. Quem trabalha com esporte não tem lado político. Ah, mas você apoiou fulano, eu não posso te dar oportunidade aqui, porque você é do grupo de fulano. Cara, eu sou do grupo do esporte. E o esporte, ele abraça o preto, o branco, o gordo, o magro, o careca, o cabeludo. Não tem preconceito, mesmo. Não tem lado. O esporte é o esporte. O esporte é para socializar, é para trazer para perto, é para incluir. Quando eu falo que eu não vou estar contigo porque você é do grupo de fulano, eu tô meio que separando você. E no esporte não tem essa separação, cara. Então aqui, eu acredito que ainda possa mudar, entendeu? Essa mentalidade, porque a nossa cidade cada vez mais precisa de ter pessoas envolvidas com o esporte. O esporte é um mecanismo muito forte e o mais próximo de você conseguir socializar, tirar da rua, da droga, dar um incentivo. A gente tem pouco isso. Então, assim, chega a ser maçante, porque eu falo muito sobre isso, mas é algo que me incomoda. A gente não tem lado. Quem trabalha com esporte não tem lado. O Júnior, o lutador, ele não tem lado político. Ele é do esporte, pô. Eu sou do esporte. O Leandro... Da Arenas da Arena é do esporte. O pessoal do vôlei, da ginástica, é do esporte. A gente não tem lado político. A gente gosta mais de fulano, não. A gente quer ver a realização das pessoas através do esporte, através do dom que a gente recebeu de Deus para isso. E tem muita gente aí em Queimados com dom, cara, que pode fazer um trabalho bacana. Entendeu? Com certeza. Precisa ser mais bem aproveitado, né? Com certeza. Qualidade de mão de obra tem, né? Exatamente. É isso. Tem alguma pergunta? O pessoal do Fala das Quatro Linhas aí, o Pablo do Edu de segunda-feira aí, ó. Henrique, hoje você é preparador de goleiro do Sub-20 do Nova Iguaçu e conhece toda a estrutura por dentro. Uma SAF seria ainda mais positiva para o clube? Eles que cobriram alguns jogos do Nova Iguaçu também na Série D. Eu não sei como funcionaria em relação ao Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu praticamente é um dono, né? Não é um presidente. Então, assim, eu não sei como é que funcionaria lá. Mas, assim, eu vou te falar uma coisa, cara. A estrutura do Nova Iguaçu é uma piada. Para clube pequeno, considerado pequeno, eu não vi ainda. É mesmo? O Ori agora foi vendido, né? Pro L7, o Braga. Eu fiquei sabendo. Assim, eu joguei 2 anos no Nova Iguaçu, né, cara? Eu joguei em 2009 e 2015. Então, assim,
Eu fui lá agora, depois, pra trabalhar como preparador, eu fiquei, cara, só melhora. Pô. O Jânio, cara, dentro das possibilidades dele, do clube, pelo amor de Deus, o que ele faz é fantástico. Sem contar que emprega muita gente, né, cara? Sim. Muito Botaram jogador iluminação saiu. tem pouco tempo lá. Botaram iluminação. A gente conversa de vez em quando com o pessoal de fora ali, que eles vão lá pra cobrir, a gente conversa sobre isso. Eu não sei como funcionaria ali, mas eu acho que, assim, seria a solução pra muitos clubes, hein? Por exemplo, o Olaria mesmo. O Olaria tem a torcida apaixonada da Jovem do Olaria, tem a sede social bacana lá com piscina. Sim. Porque O americano virou agora com o Felipe O americano Melo, virou, né? Campo de Campos. Inclusive o treinador que tava comigo lá, o Hermes, mandar um abraço pra ele, meu irmãozão. Ele que me fez o convite pra ir pro Nova Iguaçu, né? A gente fez a Copa São Paulo junto. Foi o cara que me deu a minha primeira oportunidade como preparador de goleiro no Boa Vista. Aqui, que a gente treinava aqui Norte-Sul. Boa Vista agora SAF. Também é SAF. Ele até me convidou, mas eu falei, poxa, Hermes, pra eu poder sair, eu tenho minhas coisas, assim, é bem complicado. Largar a escolinha e é bem nas minhas costas. Assim, pô, se eu sair, de repente pode me dar problema. Mas ele tá fazendo um grande trabalho lá. E a gente vem conversando, pô, tá bem bacana. A estrutura lá tá bem legal. Sim. Tem mais algum comentário aí, Marquinhos? Meu sobrinho aprendeu a jogar bola com o mestre professor Henrique. Tá feliz da vida com ele. Marcelo Amaro. Deve ter um monte, né? Esse tipo de comentário que não tem preço, né? Pô, tá louco. Algo Rafael Goleiro. Minha infância com sonho de ser goleiro. Henrique foi meu primeiro professor e até hoje tenho um carinho enorme por ele. Te amo, careca aí, ó. Essa mensagem aí, irmão. Pô, isso não tem preço, cara. Eu trabalho na escola na Tijuca. Tem um menino do Sub-11 e o pai dele elogia. Ele fala que ficou assustado com a estrutura dessa na Baixada. Você tá falando Nova Iguaçu. Então, assim, tu vê que é diferenciada mesmo a estrutura do clube. Não, o clube... Cara, o clube... O Jânio conseguiu transformar o clube num patrimônio... Aí, Maria Socorro. Saudades da minha Goiânia. Momentos maravilhosos em família. Já tem bodas de prata com a Dona Maria, né? 25 já de casados? Nós completamos 23. Ah lá, Quase. você jogou contra o Fernandão, então. Saudoso Fernandão do Inter, será? Ele tá falando? No Goiás? Não cheguei a pegar o Fernandão, não. É porque o Fernandão, ele foi... Infelizmente, eu tomei gol, foi do Túlio. Do Túlio eu tomei Dimba, gol. Rapaz, o homem pra fazer gol. Tava dormindo, daqui a pouco fazia gol. E conversava com a gente, tá no jogo, hein? Ficava trocando uma ideia. Daqui a pouco a bola vinha, ele pimba. Falava, miserável, tava me distraindo. Eu falo que eu colaborei com pelo menos uns 5 gols pra ele lá. Eu joguei em Goiânia bastante. Eu joguei em Goiânia mais ou menos uns 4 anos seguidos. Ele tava em qual clube, o Túlio? No Vila. Depois eu peguei ele tava num time lá da cidade de Senador Canedo, que era um time da 2ª divisão. Depois eu peguei ele em outro lugar também. Ele começou a rodar tudo, né? Porque ele queria fazer, os gols. Mas vou te falar, ele não fazia nada o jogo, irmão. Era absurdo, cara. Tava quietinho e trocando uma ideia. Não sei o quê. A bola pererecava dali, daqui, um pé dele, gol. Falava, miserável, cara. Uma chance ele fazia o gol, cara. Chegou a pegar, por exemplo, Alex Dias, Dimba, não, né? Não sei se tu lembra. Não. Rafael Moura. Alex Dias. Alex, Ih? Aí, ó. Ativou o Alex aqui. Caraca, continua, Alex. Não, calma aí então. Calma aí. Não. Alex interrompeu aqui. Cara, então já vou. Tem mais alguma pergunta, irmão? Cara, Porque já tá ficando tarde também, pra não liberar o homem também. Não, hoje em dia, eu queria, igual a gente fez semana passada, falasse um top 5 atual seu. De goleiro? De goleiros, né? E um top 5 de todos os tempos também. Boa. Interessante. Teu ídolo como goleiro, isso aí. não. Aí top 5 atual jogando e top 5 todos os tempos. Mas seria o quê? Goleiro. Teu gosto. No Brasil, fora. Assim, cara, eu particularmente, eu tenho um gosto muito meio que puxa-saco dos goleiros brasileiros. Sim. Por quê? Eu acho os goleiros brasileiros os goleiros mais completos tecnicamente. Isso aí, de repente, quem vai entender mais, galera que ou jogou, que trabalha mais com isso. Mas
o que seria isso? São goleiros que fazem movimentos mais completos, mais perfeitos. E quando você faz esse movimento perfeito, isso aí facilita para algumas ações de suas dentro do jogo. Então, assim, eu sempre gostei muito dos goleiros brasileiros, cara. Eu acho que a nossa escola, na verdade, é muito forte. Sim. E eu vejo isso porque quando eu estive na Bolívia, tipo assim, eu fazia algumas coisas que eles lá não conseguiam fazer. Então, assim, eles ficavam, cara, como é que você faz isso com facilidade e tal? Por conta disso, por causa da a nossa escola é muito técnica. Então, assim, eu gosto muito. Claro que os goleiros europeus são, pô, fantásticos, né, cara? Pô, Neuer, Courtois, não. Courtois, o Buffon também era monstruoso, cara. Mas o que o Júlio César também fez lá, pô, e não era nem esse cara enorme, grandão e tal, pô, mas o cara fez lá era piada. E você vê, assim, a pessoa que pega o jogo do Júlio pra analisar, pô, vai ver isso que eu falando, a questão dos movimentos, dos gestos técnicos que faziam com que ele... A defesa que ele fez que foi a defesa que ele até ele mesmo intitula com a defesa dele do Messi, irmão, foram os movimentos perfeitos que ele fez. Então, assim, essa parte técnica dele é um cara que eu admiro muito ele, cara. O Júlio, pra mim, era um cara Tecnicamente diferenciado. tecnicamente. E era um dos caras que começou também essa coisa com o pé, né? Não tinha, a bola chegava. Ele não era que o jogo saía muito com o pé do goleiro, mas a bola chegava no pé dele, não tinha desespero, né? Sim. Daquele chutão pra frente. Ele sempre dava uma ajeitadinha pra cá, dava um cortezinho, tocava. Então, assim, o Júlio, pra mim, foi Ele top. fala até que a melhor partida de um goleiro que ele viu foi aquela do Rogério Ceni contra, acho que Universidade Católica. Universidade Católica do Chico. Ele faz umas 15 defesas. O Rogério Ceni, aquele piada aquele Pô, jogo. absurdo. Piada. Ali foi um... Eu penso assim, cara, assim, o jogo, o nível que ele teve no meio dos grandes do Júlio, porque o Júlio jogou muito tempo lá no meio dos fera, né? Sim. Europeu, ele pegava o Messi direto, Milan, só time do Milan time estrelado. forte, né? Então, assim, você manter uma regularidade nesse nível é espantoso, né, cara? É espantoso. E ele conseguiu manter essa... Ele foi, se eu não me engano, ele foi eleito o melhor goleiro do mundo, não foi? Sim, em 2010. Pô, pra você ser goleiro, eleito o melhor goleiro do mundo. No meio de Dida, Cê é no meio daqueles goleiros dos anos Van 10 der e Sar. 2000, Van der Sar, Peter Cech também. Então, assim, ele chegou num nível de fácil muito alto. Ele, Cacilhas. Tinha o Cacilhas ainda também. o Buffon também, eu gostava muito, cara. Pô, o Buffon, eu acho que é o meu favorito, cara. Buffon era piada. O Buffon era muito Sabe? bom. Assim, tem uma safra muito boa, uma época muito boa de goleiro. Teve uma época muito boa de goleiro. E no Brasil também, né, cara? No Brasil a gente teve... Eu era sempre fui fã do Jefferson por conta da força dele, sabe? Da explosão que ele tinha. E a história dele, né, cara? Ele saiu do Cruzeiro, ele foi Botafogo, não foi tão bem, foi mandado lá pra não sei aonde. Depois voltou e deu aquela volta por cima. E eu vou te falar, ele foi durante uns 4 anos aí, top. Os teus 5 do Brasil seriam quais, seus favoritos? Cara, eu gostei muito do Marcos, né, cara? Por tudo que ele... Pela forma que ele representava, né, o clube dele. Pô, difícil agora, né, cara, assim... Rogério? Eu gostava do Rogério, mas o Rogério tinha algumas coisas que, assim, não definia muito a jogada. São coisas, são detalhes que... mais técnicos, entendeu? Assim, mas era um cara que fazia diferença, né? Com o pé, né, cara? O cara batendo na bola era um absurdo. Mas pode entrar nesse aí. Fábio era um cara que eu sempre acompanhei desde a época do Cruzeiro. Eu comentei essa manhã com o pessoal sobre o preparador de goleiro, que era o Robertinho, que agora é o preparador... Do futsal, né? Que agora é do Cássio. Ele é preparador do Cássio, mas ele foi preparador anos do Fábio lá. E aí eu acompanhava. Goleiro tem essas coisas, né? Assistir vídeos, essas coisas. Cara, e os treinos do Fábio eram absurdo. Então o Fábio também nessa. Jefferson. Cara, tem um goleiro que eu gostei muito de ver assistir também. O Veloso. O Veloso também era um baita goleiro. Eu não tive o privilégio de assistir, mas todo mundo fala do Veloso. Era um baita goleiro, Veloso. A listinha tá boa. A lista é boa, cara. Tem bastante Zé Júlio. Marcos, a listinha tá boa.
Cara, então, assim, tu chegou a conhecer o Fábio? Não, Pessoal, não, né? não. Eu conheci o Sérgio, que jogou... Engraçado, eu tive essas coisas. Eu conheci o Sérgio, né? O que foi reserva também do Marcos bastante tempo. Sim. Do Veloso. Até são bem amigos. Ele jogou no Itubiara no ano que eu saí, então eu tava no Atlético, eu conheci ele lá. E o Deola também, por conta disso, trabalhamos junto aqui. O Deola é daqui do Rio? Não, o Deola é de São Paulo. Não, mas ele tá aqui? Não, ele agora virou preparador de goleiro, né? Tá trabalhando na base, se eu não me engano, em São Paulo. Na verdade, eu acho que ele é de Salvador, se eu não me engano. Eu acho que ele não é daqui, Baita goleiro, do Sudeste. Foi um cara assim que eu trabalhei também, que eu tinha uma dificuldade também, sabe? Quando você tinha que fazer tudo no limite pra ele poder evoluir, porque, pô, um cara que fechava bem o gol, posicionava bem. E olha que eu já peguei ele bem, já quase parando, mas mesmo assim ainda dei umas descascadas nele. Botei ele pra sofrer um Mas o pouquinho. preparador me lembra muito o Azul, né? O pessoal fala que o Azul Nossa, pelo amor de Azul Deus. do Santos. Sim. Cara, pô, a gente já vamos chegando aqui pra 11 horas da noite, a resenha foi, pô, o tempo passou rapidinho, a gente tá aqui na resenha aqui, se bobear vai ficar até mais tarde, mas a gente vai encerrando o programa da semana. Cara, Henrique, pô, prazerzão ter você aqui, irmão, compartilhar essa experiência da tua vida, da profissional também. Até comum, acho que é o primeiro goleiro que a gente recebe aqui, não é, Marquinhos? Primeiro goleiro que a gente recebe aqui. Agradecer muito a sua presença, irmão, porque a gente ficou muito feliz de fato que você pôde aceitar. Muito gratificante, né? Muito gratificante, você é um cara com essa trajetória toda. E Eu trouxe uma lembrancinha aqui. Aí esquece. Mas aí a boa. gente vai fazer o seguinte, vamos tirar foto com essa, porque eu não tinha, a masculina eu trouxe, mas ela não tá com um detalhe novo aí. Vambora. Eu trouxe pra vocês aqui pra Ih, gente maneiro. pra gente tirar uma foto aqui, é da nossa Maneiro. escolinha, certo? Pô, maneiraço. Show de bola. Aqui tá até com vai- o nome dele, professor. E esse aqui é o rapaz Que você falou, né? rapaz que eu falei, eu fiz uma homenagem pra ele, né? Que é o Cláudio Menegildo Branco. Esse cara aqui foi muito importante Maneiro. na nossa trajetória e se tem algo que eu carrego comigo é a gratidão, cara. Então eu sou muito grato aí e eu tenho certeza maneiro. que ele tá lá no céu torcendo pela gente sempre. Essa aí é a logo que sempre foi. Essa aqui foi, Maneiro, foi criada, tá vendo lá? HG1. O goleiro lá, Só que HG1 só. Maneiraço. Aí aqui já entrou uma outra escola, entrou já ela mais arredondada pra coisa. Maneiro demais. Beleza? Aí eu quero deixar pra vocês A aí. gente vai tirar uma foto ali com ela depois e vai ficar no cenário. Pode ficar tranquilo. Então, ó, pô, muito obrigado por você ter vindo aqui, irmão. De fato, como eu falei lá no início, você foi muito pedido aqui, a galera. Espero que tenham gostado desse papo, porque foi um papo muito bom. Tirei várias dúvidas aqui com questão de goleiro, né? Falando do Alisson, do posicionamento, essas coisas. Até É muito dúvidas nossas a importante. gente tinha também bastante. Muito importante. Então, só E ainda agradecer mais um cara ter aceitado o convite. com a tua trajetória, com a tua história de vida, né? Queria que você deixasse um recado final pra rapaziada aí, pra, de repente, na sua vida. Um recado final pra acabar o programa. Eu primeiramente quero agradecer a vocês pelo convite, assim, me sinto muito lisonjeado por estar aqui contando um pouco da minha história, da minha trajetória. E é muito legal trazer essas lembranças e, como eu falei pra vocês, como foi importante tudo isso ter acontecido pra hoje eu chegar onde eu cheguei e ter o que eu tenho. Quero mandar um beijo grande pra minha família, que tem sido realmente o pilar de tudo. Foi até uma redundância, né? Que o nome da minha filha é Pilar. Agradecer minha esposa Valdete, agradecer minha filha Pilar, agradecer minha mãe, meu pai, minha sogra, toda a família. Eu sempre fui um cara muito família, né? E agradecer todas as pessoas que torcem por mim, que acreditam no meu trabalho, que acreditam no trabalho da HG1 e veem sinceridade, veem seriedade, veem paixão. Eu acho que até deixei transparecer um pouco além o quanto eu sou apaixonado por aquilo que Deus me deu. Agradecer muito a Deus por ser privilegiado tudo que aconteceu na minha vida. Não é fácil. Como eu disse, uma pessoa de Queimados, onde não tem tanto valor, poder chegar onde eu cheguei. E eu valorizo cada passo que eu dei, cada conquista que eu tive, porque eu sei o quanto eu batalhei para estar ali, o quanto eu chorei, o quanto deu vontade de desistir. Mas com a ajuda de Deus e da minha família eu consegui manter isso aí. Então, o recado que eu deixo para todo mundo é: não desiste não. Não desiste, independente de qualquer sonho que você esteja, mantenha-se firme
eu costumo dizer pros meus alunos: acredite em você e confie em Deus. Que eu tenho certeza que se eu não tiver a confiança de Deus, também você não consegue nada. Então você junta essas duas coisas e se mantenha firme e vá em busca dos seus sonhos. Sim. Que eles são possíveis de ser realizados. Agradeço muito a vocês aí pelo convite. Desejo vocês aí. Está sempre aberta para você. Exatamente. Tudo de bom. Vai ficar mais uma outra possibilidade de participar também. Antes de terminar, só queria mandar um abraço pra minha amiga Ramile, já tá me cobrando um tempo. Abraço. Bom, pede abraço, tem que falar, esquece. Abraço. Já tá me cobrando um tempo, agora eu lembrei. Aí. Então, ó, semana... Aí, Ramile. Isso aí, mandando um abraço. Isso aí. Tá devendo. Então, rapaziada, muito obrigado a vocês que estiveram aí. Quem veio pelo Henrique pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like de vocês, porque o like ele vai mostrar pro YouTube pra mostrar essa resenha pra outra pessoa. Entendeu? Esse bate-papo interessantíssimo que a gente teve. Só que puder estar compartilhando também com outras pessoas. A gente vai sair com os cortes no decorrer dos dias aí. Aí, ó, Bruno Ferreira, ótima entrevista. Então, pô, muito obrigado a vocês todos que estiveram aqui presentes, tá? Vamos tirar uma fotinha depois com essa camisa aqui, postar no feed também. Vocês seguem a gente lá no Instagram, @podcrebs.fc, no TikTok @podcrebs_FC. Quer deixar as redes sociais do seu e do... da para procurarem também? @HG1soc e o meu é Henrique Gu 01. Sim. Então, ó... Não tem como fugir, não tem como errar, né? Sempre. Então, rapaziada, muito obrigado por quem teve essa resenha aqui. Semana que vem teremos convidado, vou deixar no ar aí, mas o cara spoiler. Tá numa... Ó, tá bem jogador de campeonato carioca. Ó, capitão. Aqui é faixa de capitão. Então, semana que vem aí vai estar com a gente. Coisa aí. Boa. Pra você saber quem é, só você ir nas nossas redes sociais, que vai sair artezinha lá com o convidado. Beleza? Muito obrigado de coração. Até semana que vem. Segunda-feira tem o podcast dos meninos do Fora das Quatro Linhas lá no canal deles. Terça-feira, Podcrebs. Então, até semana que vem. Muito obrigado. Uma boa noite. Ótima semana. Boa noite.